Fala, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos à nossa imersão. E olha, hoje vai ser tiro rápido. Vai ser igual corrida de 100 metros, sabe, nas Olimpíadas, que tem lá o Usain Bolt. Hoje uma aula, uma imersão, tiro curto e com muito detalhe sobre... A gente até, cara, pegou um nome muito legal para essa imersão, que é Imersão Marketing Odontológico, a Nova Evolução. Por que a gente criou esse nome? Por que a gente colocou esse Nova Revolução? Porque eu não sei se você tem um consultório, tem uma clínica que você já trabalha com marketing e você deve ter percebido que a coisa está um pouquinho diferente. Está um pouquinho mais difícil. A gente vai falar sobre uma palavrinha chamada lead, que talvez você seja familiarizado, talvez não. Só que esse lead, ele tem ficado cada dia mais caro, ou seja, para a gente chamar a atenção das pessoas, para as pessoas entrarem em contato conosco ou deixarem algum contato para a gente entrar em contato, tem ficado mais caro. Por quê? Veio a pandemia, todo mundo fechou as lojas, fechou o comércio, fechou tudo e foi para a internet. E aí, de repente, perceberam, opa, peraí, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo ganhar escala, eu consigo ter resultados aqui na internet. Todo mundo foi para a internet e, obviamente, anunciar na internet está mais caro. Então, qual que é o objetivo desse treinamento, dessa imersão de hoje? E você vai ficar comigo, hein? Já separa aí 2 horinhas, que é mais ou menos o tempo dessa aula, porque você vai ficar comigo. E qual que é o objetivo? É te mostrar tudo que pode ser feito e o que tem dado mais resultado em termos de marketing na odontologia. Inclusive, a gente vai passar para vocês 3 estratégias hoje aqui que não tem como. Se você fizer, não tem como. Você vai ter resultado. Eu até coloquei uns slides assim, parabéns, você acaba de ganhar milhares de reais e não é, apesar do nome ser revolução aqui, não é algo revolucionário, não é nada disso, é uma verdade desde que, obviamente, você faça isso e é super simples de fazer, tá bom? Então, no fim, do meio para o fim da aula, eu vou passar essas 3 estratégias para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Bom, mas para começar, eu gostaria que você desse atenção para algumas coisas. Número 1, desligue suas distrações. A gente está falando, inclusive, de internet, e, é um barato, né? Eu tenho estudado bastante essas mudanças de internet e tal, e é muito louco que uma vez eu estava num curso, aí um cara chegou e falou assim, levantou a mão, tá? Um cara que é muito forte, ele falou assim, quem aqui entrou no Instagram hoje? Aí, todo mundo levantou a mão, era tarde já, todo mundo tinha entrado no Instagram. Aí ele falou assim, agora tenta lembrar algum vídeo que você assistiu hoje. Cara, e é impressionante, porque na minha cabeça deu um nó. Eu falei, não é possível, eu fiquei um tempão nessa porcaria do Instagram e, cara, eu não lembro de nenhum vídeo que eu assisti. Por quê? Nós estamos... É um estado de hipnose mesmo, a gente está simplesmente hipnotizado, sem atenção. E o que acontece? Você aí no seu celular, caso você esteja assistindo no celular, ou se você está assistindo na TV, o tempo inteiro a gente está sendo... Alguém está querendo chamar a nossa atenção, ou no WhatsApp, alguém falando com você, ou no próprio Instagram, ou no Facebook, ou seja, TikTok, seja onde for, mas sempre tem alguém tentando falar com você. Então, cara, essas 2 horas agora que a gente está começando essa aula, de verdade, vai te ajudar demais aí no seu consultório, vai te ajudar muito mesmo. Então, cara, não se distraia, presta muita atenção, que eu tenho certeza que você vai sair depois dessas 2 horas de uma forma muito diferente. Você vai saber exatamente o que fazer, o que é melhor para você em termos de marketing. A gente vai dar muitas dicas e muitos insights, muitas estratégias legais aqui, tá bom? Anote tudo, isso é muito importante também, porque, mais uma vez, às vezes a gente está prestando atenção em alguma coisa e, cara, e a nossa cabeça começa a viajar, vai para longe. E aí você começa a pensar, quem que pode cuidar disso para mim? Começa a lembrar de alguma história e aí você pode perder muito do que está sendo tratado aqui. Então, qual que é a sugestão? Cara, vai anotando, porque assim você não deixa passar nenhuma vírgula e essa vírgula pode fazer muita diferença aí no seu consultório, na sua clínica. Faça uma lista de prioridades, isso é muito importante também, e compartilhe no Instagram, tá? Aqui a gente vai falar de marketing e, eu tenho que, fazer meu jabá aqui. Então tá aí, meu Instagram, o que você postar, se você postar nos stories, se você postar em qualquer canto, me marca lá para eu responder depois suas mensagens, enfim, ver o que você está achando e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, para começar, eu gostaria de salientar para vocês que hoje a dinâmica, quando a gente fala de marketing,
ela tem sido muito mais complexa do que antes. Antes, para falar a verdade, cara, a gente fala, né, putz, quem começou, em especial no Facebook, no momento que o Facebook chegou no Brasil, um pouquinho depois, que bombava demais e tal, cara, quem começou a fazer marketing naquele momento, nadou de braçada. Por que nadou de braçada? Porque poucas pessoas faziam, era muito barato você alcançar muitas pessoas ali naquele momento, então você conseguia fazer alguns anúncios, algumas mensagens, alguns criativos que a gente chama, e cara, você atingia muita gente, gerava muito lead, era muito mais simples. Hoje o marketing, a gente precisa pedalar mais, ou seja, quem que vai conseguir se manter no mercado em termos de marketing, né? Isso não quer dizer que, se você não fizer marketing, seu consultório não pode sobreviver. Ele pode sobreviver, mas eu nem gosto dessa palavra, sobrevida, porque parece que você não vive de uma forma adequada. Então o que a gente fala é que, se você tem um consultório, você tem uma clínica, é quase que obrigatório para você não precisar sobreviver, para você realmente viver bem daquilo que você optou fazer, que é a odontologia. Então, para você conseguir nadar de braçadas ou viver bem da sua profissão, cara, é quase que inevitável você entrar no mundo do marketing. A realidade, se a gente for parar para pensar, cara, em qualquer processo onde existe algum tipo de comercialização, e queira ou não queira, é claro que a gente está falando de odontologia, assim como na medicina, trata de saúde e tal, mas existe compra e venda, né? Então o paciente compra, entre aspas, o tratamento é realizado. A clínica, o consultório vende esse tratamento. Então todo empresa ou todo processo que tem algum tipo de comercialização, cara, o marketing ele precisa se fazer presente. Então qualquer tipo de empresa que você tem, pode ser o que for, pode ser, sei lá, uma loja de carro, uma imobiliária, um restaurante, uma clínica odontológica, uma clínica médica, se faz necessário hoje fazer marketing justamente para atrair mais pacientes, porque se você não fizer isso, imagina assim, antes a gente tinha um momento que ninguém fazia. Então, se ninguém fazia, ninguém está impactando aqueles seus clientes, enfim, a indicação tem mais peso. Hoje em dia, não. Hoje em dia está todo mundo fazendo. Então, o seu cliente, se você não se posicionar, ele vai ser impactado o tempo inteiro, seu paciente, intencionalmente ou não, mas por outros consultórios. Por que eu digo intencionalmente ou não? Porque, às vezes, o seu paciente está lá no Instagram dele, e aí, de repente, ele vê uma blogueira, um blogueiro que ele gosta e, fazendo um procedimento numa outra clínica. E aquele procedimento, vamos supor que ficou maravilhoso. Aquilo lá vai chamar a atenção dele. Então, ainda que não tenha sido intencional chegar exatamente no seu paciente, só que vai chegar. Então, é muito importante, quando a gente fala dessa nova revolução, é justamente para a gente trazer para vocês aquilo que está dando certo e você entender que é necessário você entrar nesse caminho. Porque se você não entrar, cara, vai ser sobrevida mesmo. Você dificilmente vai se manter no mercado. Sabe que a gente tem ouvido muito falar, né, de, alta competitividade na odontologia, tá mais difícil, não sei se você sabe, mas são 17 mil dentistas todo ano se formando. Hoje a gente fala de quase 400 mil dentistas no Brasil, é um volume muito grande. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com uma pessoa de Portugal, que eu vou fazer uma palestra lá no fim do ano, e olha que doideira, ela estava me falando que Portugal tem 180 mil profissionais da saúde, não são dentistas, são 180 mil profissionais da saúde, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, todos esses daí são 180 mil. No Brasil, só dentistas são quase 400. Todo ano entrando 17 mil dentistas no mercado. Poxa, isso faz com que a competitividade aumente? É claro que faz. É claro que faz. Só um louco para falar que não. Só que não adianta a gente ficar reclamando, até mesmo porque essa não é uma característica única da odontologia. Essa é uma característica de todas as profissões. Porque hoje em dia você ter uma profissão, você se formar é muito mais fácil do que antes. Tem faculdades a rodo, várias faculdades à distância. Então, muito antes, sei lá, eu precisava até pesquisar isso. Quantas pessoas se formavam no ensino superior por ano, sei lá, há 10, 15 anos atrás. Hoje eu tenho certeza que o número é absurdamente maior.
Então isso faz com que todas as profissões, não é só odontologia, a medicina também é assim, a área da saúde como um todo é assim, todas as profissões a competitividade está maior. Só que eu vou fazer um contraponto aqui de dizer para vocês que a gente vive hoje a era de ouro da odontologia. É hoje. A gente está vivendo isso. Pô, Ricardo, você está muito louco. Essa era de ouro só se for aí no seu mundinho. Porque aqui está fogo, para não falar outra coisa. Quase falei, quase, hein, Johnny? Você viu? Quase deslizei, mas não deslizei. Tá muito complicado aqui. Então, pô, que era de ouro é essa? Eu vou te mostrar alguns dados. Olha só. Bom, hoje a gente fala, esse daí é o site do CFO, tem por volta, tá vendo ali onde tem a marcação redonda e vermelha, ali é a quantidade de clínicas odontológicas que o Brasil tem. Aqui eu já quero puxar um ponto, porque muito se faz o cálculo de quantos habitantes por dentista existe no Brasil. Só que o Brasil é um mercado um pouquinho diferente do restante do mundo, porque aqui tem muitas clínicas, são 70 mil clínicas, e dentro dessas clínicas muitos dentistas trabalham. Então, esse cálculo de um dentista pela quantidade da população, eu particularmente não acho um cálculo 100% correto. Eu acho que pensando em termos de negócio. Em negócio, o que eu acho que é interessante você pensar? Pô, quantas pessoas tem por clínica, por consultório? Aí sim, a gente consegue ter uma visão de competitividade em termos de negócio, de consultório, de clínica. Mas vamos para algumas boas notícias. Isso daqui é uma pesquisa do Google. Então, olha só, quando a gente coloca no Google quanto custa, você pode até fazer esse teste depois, não faz agora, olha a distração, hein? Olha a distração. Pior que, cara, é um barato. Quando eu estou em curso presencial, eu não posso falar nada, nenhum exemplo de Instagram, não posso. Porque se eu falo na hora, o povo já pega, aí já era, perdi, não tem como competir, perdi para o Instagram. Então não vai no Google, não vai. Em algum momento lá, enfim, eu vou pedir para a equipe colocar alguma coisa, mas, bom, o Google, quando você pesquisa lá quanto custa, olha só, então o primeiro resultado é quanto custa para tirar passaporte, aí tem lá quanto custa uma rinoplastia, quanto custa para renovar CNH, quanto custa viajar, bom. Aí tem lá, entre os 10 primeiros, quanto custa um implante dentário. Ou seja, quando a gente joga no Google o termo quanto custa, uma das maiores pesquisas é quanto custa o implante dentário. Cara, e o Google, eu acho que ele é a ferramenta mais íntegra do ponto de vista do que as pessoas estão pesquisando. Cara, se está no Google, entre as pesquisas mais pesquisadas, entre as pesquisas mais feitas, quanto custa o implante, é incontestável. É óbvio que as pessoas estão procurando isso. Se elas estão procurando, existe uma demanda muito grande, no caso aqui, por implante dentário. Aí depois tem quanto custa casar no cartório, muita gente pensando, né? Pô, peço um casamento, não peço, deixa eu ver lá quanto custa mais ou menos, deixa eu ver se vale ou não vale. Aí beleza, aí tem lá, quanto custa o clareamento dental, mais um termo odontológico. Ou seja, as pessoas estão pesquisando por isso o tempo inteiro. Aí a gente tem, do lado direito da tela, tem pesquisas em beleza. A primeira, quando a gente fala do segmento de beleza, a primeira pesquisa do Google são unhas decoradas, quando a gente fala do segmento de beleza. O segundo, qual que é? Ácido hialurônico. Então a galera da ROF, olha lá, a segunda pesquisa do Google em termos de beleza, do segmento beleza, ácido hialurônico. Ou seja, as pessoas estão pesquisando isso. Se as pessoas estão pesquisando, mas tem muito dentista, tudo bem, mas tem muita demanda também, tem o contraponto. Aí aqui uma matéria do site globo.com, olha o que ela diz, que países que mais realizam procedimentos estéticos. O Brasil no mundo só perde para os Estados Unidos e eu acho que perde em número absoluto. Se for percentualmente falando, eu acho que não perde, mas enfim, isso daqui é um achômetro meu. Então vamos pelo que está a pesquisa. O Brasil é o segundo país do mundo que mais faz procedimentos estéticos. A busca por empréstimo para a realização de procedimentos estéticos aumentou 97%. Quase dobrou. Ou seja, as pessoas estão indo no banco pegar dinheiro para fazer tratamentos estéticos. Olha que doideira isso. Ou seja, a quantidade de pessoas procurando isso é gigantesca. Então, e por que eu falo que a gente está na era de ouro? Porque as pessoas, além de pesquisar, até então eu mostrei pesquisa, cara, elas de fato estão procurando isso. Essa daqui é uma pesquisa de uma enorme empresa de implantes nacional, que eu não posso falar o nome, mas, enfim, é uma pesquisa super confiável que diz o seguinte, olha lá,
Em 2019, foram consumidos 2 milhões e foram feitos uma média de 2 milhões e 800 mil implantes no Brasil. 2020, 1 milhão e 900, porque caiu por conta da pandemia. 2021, ainda em pandemia, já fez 2 milhões e 800 mil implantes, ou seja, já recuperou o período pré-pandemia. 2022, 3 milhões e 200. 2023, a projeção, 3 milhões e 400, quase 3 milhões e meio de implantes. 2025, vamos mais adiante, a projeção de 4 milhões de implantes sendo realizados. E essa projeção, ela é positiva, ela é de crescimento para pelo menos mais 10 anos. Ou seja, as pessoas estão consumindo, as pessoas estão fazendo. Se a gente pegar no Brasil, são 40 milhões de pessoas que não tem um dente na boca, é muita gente. E essas pessoas, obviamente, precisam de tratamento dentário. Por isso, com todos esses dados aqui, eles embasam o seguinte ponto. É por isso que vocês, falando de redes sociais, falando de marketing, falando de tudo isso, é por isso que vocês seguem muitas vezes muitos dentistas, com vida de cinema. Né? A gente brinca aqui internamente, a gente fala, é vida de jogador de futebol. Por quê? Carrão, viagens, helicóptero, casas maravilhosas e etc. Por quê? Então, peraí, por que esses dentistas têm esse tipo de resultado? E ainda que esse resultado seja muito distante, mas vamos pegar aí muitos dentistas que, têm uma vida muito confortável. Então, os filhos estudam nas melhores escolas, eles conseguem fazer viagens ou nacionais ou internacionais, consegue ter um carro bacana, uma casa bacana. E por que muitos dentistas têm isso e outros passam por tantas dificuldades? Concorda que o setor, a odontologia é a mesma para todo mundo? Ah, não, mas ele é um dentista diferente de mim. Não, não é que ele é um dentista diferente de você. O que é feito diferente são as estratégias dentro do consultório. É isso que você que está aí assistindo precisa entender. Cara, existe uma pesquisa de Harvard que ela fala que 67% do seu resultado não tem relação com quão bom tecnicamente você é. Isso quer dizer que eu não preciso ser bom tecnicamente? Não é isso. É óbvio, isso daí é o mínimo que você tem que ser. Se formou dentista, o mínimo que você tem que ser é um bom dentista. Mas isso quer dizer que você vai ter sucesso na profissão só por conta disso? Não. Por quê? Porque tem várias outras habilidades de liderança, gestão, saber lidar com pessoas, marketing, saber comunicar, saber vender, que essas outras habilidades têm um peso maior. E eu estou falando da Universidade de Harvard, tem um estudo do Instituto Dale Carnegie, que é um dos maiores institutos do mundo, que o percentual é maior, é por volta de 80% do percentual, se tivesse que colocar a responsabilidade no sucesso, não vem das habilidades técnicas. Então, quando você vê, muitas vezes, dentista, você fala, não é possível. É engraçado que a gente, às vezes, até ouve alguns comentários, fala, alguns dentistas tentando justificar, fala, não, esse cara aí, eu conheço ele, esse cara aí, ele era meio assim na faculdade, eu acho que ele mexe com droga. Não, esse daí tem resultado porque... Ou seja, todo mundo fica tentando buscar algum motivo pelo qual vários dentistas têm muito resultado e, na verdade, o real motivo é a competência deles. É a competência integral deles. Esse cara, ele faz marketing, esse cara sabe fazer gestão, esse cara, gente, eu falo muito cara, tá? O cara também pode ser uma mulher e tem muitas que tem muito resultado, né? Então, essa pessoa, ela trabalha muito com marketing, ela trabalha muito com gestão, ela sabe liderar, ela sabe administrar o consultório, ela sabe se promover nas redes sociais. E não tem nada de errado nisso. O que é você fazer marketing? Cara, é você mostrar para as pessoas aquilo que você faz bem. O que tem de errado nisso? Absolutamente nada. Então, vamos lá, para a gente começar com o conteúdo, o que eu quero que você entenda? Quando a gente fala de marketing, existem algumas regras, vamos chamar de regras, e são regras mesmo, porque elas não têm exceção, é um caminho que não tem atalho, para o seu resultado, para o seu crescimento. E quais regras são essas? Isso é importante você anotar. Número 1, o marketing é um mecanismo. Quem não entende isso, e principalmente quem não aplica isso, cara, não consegue ter resultado. Por que eu quero dizer que o marketing é um mecanismo? As pessoas, quando a gente fala de marketing, as pessoas acham que é muito simples ter resultado. Então elas falam assim, vou contratar uma agência de marketing que vai fazer os anúncios para mim, os pacientes vão ligar ou vão mandar o contato deles
e pronto, eu sou muito bom, todos os pacientes que chegam aqui eu fecho e acabou, a coisa está resolvida. Infelizmente, não é assim que funciona. A verdade é que o papel da agência de trazer os leads, talvez seja o trabalho mais simples de todo esse processo. Por quê? O que são os leads? São as pessoas que deixam algum tipo de contato delas para a gente entrar em contato. Então deixa lá o e-mail, o telefone, o WhatsApp, ou manda um WhatsApp e tal. A gente chama essa pessoa que é uma pessoa interessada no serviço de lead, L-E-A-D, é essa palavrinha, tá? Então, qual que é o papel da agência de marketing? É trazer esses leads. Só que, quando a agência traz esses leads, aí que o trabalho complexo começa. Porque esses leads são pessoas que não te conhecem. Então esses leads precisam ser abordados de uma forma muito ágil, muito rápida. Ou seja, o sucesso, a sua taxa de sucesso, quando há uma ligação rápida, imediata para esse lead, é muito maior o percentual de agendamento. Tem uma outra taxa também que é muito curiosa, que quando você faz o agendamento para o próprio dia, da primeira consulta, para o próprio dia ou até 2 dias, a chance desse paciente comparecer, ela é mais do que o dobro se você agendar para mais de 3 dias. Você sabia disso? Muita gente apanha no marketing por causa disso. Nem sabe, eu dei uma dica aqui, só um detalhe, você vê que é um detalhezinho. Por isso que eu falo que é um mecanismo, porque é um todo funcionando. Não é só trazer o lead. Não, mas peraí. Mas eu não tenho agenda, eu só tenho agenda para daqui 2 semanas. Putz, então você vai ter que organizar a sua agenda ou não começa marketing. Porque a chance desses pacientes, desses leads, agendarem com você e não comparecer são monstruosas. 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 A gente fez uma pesquisa e é impressionante. De 0, ou seja, no dia atual, até 2 dias, compareceram dos agendados, dos novos pacientes, só do marketing, tá? 58%. 58%. De 3 dias até 10 dias, caiu para 24%. Saiu de 58% para 24%. Olha a diferença, o detalhezinho micro que faz diferença. Então, quando a gente fala de marketing, você precisa entender que é um todo. E esse todo envolve uma pessoa para receber esses leads, uma pessoa que seja treinada para ligar com o script correto, uma pessoa que seja treinada para entender todos os produtos da clínica, porque a pessoa que está interessada lá do outro lado da linha, ela precisa sentir essa firmeza, ela precisa sentir essa segurança para comparecer, para agendar. A partir do momento que foi agendado, tem todo um processo, um protocolo para esse paciente comparecer. Porque muitos deles, se não houver esse protocolo corretamente de gravar vídeo, mandar vídeo e tal, muitos desses pacientes, a maioria deles vão faltar. E aí você vai perder seu resultado e vai culpar o marketing. Então essa é uma regra, é você entender que o marketing é um mecanismo. A gente vai falar mais sobre isso adiante, tá? Segunda regra, nunca se esqueça do seu próprio paciente. Nunca. O resultado mais fácil, mais rápido e mais barato que você vai ter é com o seu próprio paciente. E o que a gente percebe, quase que generalizado, são os dentistas, as clínicas, os consultórios, em busca de novos pacientes. Então eles querem novos pacientes, eles querem estratégias para conquistar novos pacientes, porém, o trabalho, você pergunta, tá, mas o que você tem feito com seus próprios pacientes? Eu tenho um Instagram lá, o meu, o Instagram da clínica, aí os pacientes acompanham por lá. Tá errado. Porque esse trabalho com os próprios pacientes praticamente não tem custo. E é resultado imediato. Isso que a gente vai trabalhar hoje aqui, vai mostrar para vocês também, para vocês terem resultado imediato. Se vocês fizerem o que a gente vai ensinar aqui hoje, amanhã, cara, você já vai estar, vocês mandem presente, hein? Para minha casa, para agradecer, porque não tem como, o resultado é imediato, tá? Terceira regra para o seu crescimento. O reinvestimento é o segredo do sucesso. E essa frase, ela tem correlação com o item anterior. Porque muitos de vocês que estão aqui assistindo não têm condição de começar o marketing. Não tem. Fala, Ricardo, mas quanto que eu tenho que investir? Você tem que investir no mínimo X. Putz, mas eu não tenho esse X. Não tenho. Mas eu não posso investir X dividido por 2? Putz, não pode. Porque você vai jogar fora. É melhor você guardar mais dinheiro durante mais tempo e quando investir mais do que investir um valor que não vai te trazer resultado.
Então, pô, e muitos de vocês passam por isso. Cara, eu não tenho grana para investir, não tenho como investir. Por isso que a gente trabalha muito com os pacientes. Porque qual que é a ideia? A gente trabalhar com os próprios pacientes para gerar um resultado. E esse resultado eu brinco, né? Eu falo, mulherada, segura aí. Porque o que geralmente acontece? Pô, faz as campanhas igual a gente vai ensinar aqui para vocês hoje. Aí tem resultado imediato. O que o pessoal... Impressionante, como o dentista gosta de gastar dinheiro. Meu, quando eu vou no CIOSP, cara, eu fico impressionado. Porque às vezes você cruza assim com o pessoal durão. Fala, pô, mas esse cara tá durão. E cheio de sacola. Cheio de sacola. Você fala, meu Deus, mas como assim? É um barato, não é? Vocês que estão aí assistindo, vocês sabem. Cara, a indústria, meu Deus... que é odontológica, putz, o pessoal ri de orelha a orelha, porque é impressionante como o dentista gosta de gastar. O dentista gosta de gastar. Teve até uma vez, a gente estava falando sobre isso, aí um amigo meu, Dani Grisaro, dentista também de Mogi das Cruzes, se estiver assistindo, beijão para ele, e ele fala, cara, o pessoal gasta até o último real. Se tiver uma moedinha no bolso, puta, ele vai lá comprar uma aguinha daquelas pequenininhas, pum, é para voltar sem nada mesmo, para voltar zerado. Então, quando você faz essas campanhas que vão te trazer um resultado imediato, eu brinco, falo, mulherada, vocês não vão na loja da Schultz lá comprar uma bota, comprar bolsa, vocês não vão fazer isso, os homens não vão trocar de carro, não vão fazer isso. O que vocês vão fazer com essa grana que vocês tinham, que vocês receberam e que vocês não tinham? Então pensa assim, pô, tô no zero aqui, pô, tô no zero, tô durão, tô ferradão. Cara, eu fiz essas estratégias lá que o Ricardo ensinou. Pô, eu tive resultado. Cara, eu tive aqui 10, 15, 20, 30 mil de resultado. Ah, pô, vou lá na loja Schultz, vou num restaurante caro, vou... Não, você vai pegar essa grana e vai reinvestir. Aí sim, em outras estratégias, para criar interesse de novos pacientes. Aí esses novos pacientes vão te trazer mais resultado e por aí vai. Já já eu vou mostrar para vocês o ciclo do marketing odontológico, que é um negócio super bacana que a gente criou para ficar mais claro para você o entendimento disso, tá? Então vamos lá. Pô, Ricardo, e por onde eu começo? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que são duas vertentes diferentes, dois caminhos diferentes que você vai ter com relação a marketing. O caminho número 1, pô, são as estratégias que você vai utilizar para conquistar novos pacientes. Pô, o que você vai fazer para conquistar novos pacientes? Aqui vai ter um conjunto de estratégias, eu vou mostrar para vocês em poucos minutos. E o outro caminho são os próprios pacientes. Pô, o que eu vou fazer para conseguir gerar resultados com os meus próprios pacientes? Então são dois caminhos diferentes, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Sempre visualize duas estratégias diferentes. O que eu vou fazer? Sempre se questione, pô, o que eu vou fazer com os meus próprios pacientes? São essas estratégias aqui. O que eu vou fazer para conquistar novos pacientes? São essas estratégias aqui, tá certo? Bom, vamos lá, deixa eu explicar para vocês, vamos falar agora de conquista de novos pacientes, tá bom? Então, a gente criou esse ciclo aqui, que, cara, eu acho muito legal e fica muito claro de você entender. A gente chama de ciclo do marketing odontológico, que é o seguinte, vamos começar lá de cima, tá? Ó. Então, bom, a gente vai fazer um marketing, certo? Certo. Esse marketing ele vai gerar mais pessoas interessadas, não é isso? Ele vai gerar, qual que é a função do marketing? Gerar mais pessoas interessadas. Essas pessoas interessadas, elas vão virar pessoas agendadas, elas vão agendar para fazer a primeira consulta. Mais agendados, obviamente, geram mais avaliações, ou seja, aquelas consultas de avaliação e diagnóstico, primeira consulta desses pacientes. Mais avaliações vai gerar mais pacientes, né? Então, pô, são novas pessoas chegando ali no seu consultório todo santo dia, fazendo a primeira consulta, essas pessoas interessadas, precisando de tratamento, obviamente não são todos que vão fechar, seria muito bom se fosse, já já a gente vai falar isso para vocês também, porque a gente consegue um negócio que é sensacional, que chama previsibilidade. Quando a gente faz marketing externo hoje, a gente consegue entender exatamente o que vai acontecer. Bom, aí vai gerar mais avaliações. Gerou mais avaliações, gera mais o quê? Mais pacientes, certo? A gente começa a ter mais pacientes. Mais pacientes gera mais o quê? Mais resultado, mais faturamento. A clínica começa a crescer mais. Mais faturamento e mais resultado gera mais o quê? Mais indicação. Porque se tem mais pacientes, quanto mais pacientes você tiver, mais indicação você vai ter. Desde que, obviamente, você esteja com uma entrega super bacana, que você esteja atendendo esses pacientes com excelência, com ótimo resultado. Mais indicações, você vai ter o quê? Mais lucro.
Ou seja, mais dinheiro no bolso. Mais dinheiro no bolso, você consegue reinvestir, lembra que a gente falou do reinvestimento? Reinvestir em mais marketing. Mais marketing, aí a gente começa o ciclo. São mais pessoas interessadas, mais agendados, mais avaliações, mais pacientes, mais resultado, mais indicações, mais lucro, mais marketing. E é esse ciclo. Para você ter uma ideia, tem várias clínicas que hoje chegam a um patamar de investir 40, 50, 60 mil reais todo mês em marketing. Pô, Ricardo, mas é um dinheiro, cara, surreal. Eu nunca vou conseguir fazer isso. É óbvio que essas clínicas não começaram do dia para a noite. Só que o que eu quero que você entenda é que eles não começaram com, às vezes, 50, 60 mil reais. Começou lá com 5. Teve mais resultado? Foi para 7, foi para 10, foi para 15, foi para 20 e por aí vai. E, obviamente, ninguém é louco de investir. Pô, a gente tem cliente aqui, né? Porque a gente tem uma agência de marketing aqui também, a Icon. Até quem precisar, tal, a gente tem uma agência que chama Icon. E a gente tem cliente aqui que investe 75 mil reais por mês no Instagram. Então imagina, quem que investe 75 mil reais por mês se não tem resultado? Ah, mais de ano. Ou seja, investe porque tem resultado. Porém, mais uma vez eu volto. Cara, isso não começou do dia para a noite. E são raras clínicas que fazem isso. Aí, pô, são clínicas muito grandes, que tem uma equipe muito grande, muito bem treinada e tal. Pô, Ricardo, mas eu sou pequenininho. Eu tenho um consultório só. Eu consigo fazer isso? Consegue. É óbvio que você não vai investir 50 mil, nem nada, mas você vai começar com um pouquinho, aí esse pouquinho vai te trazer resultado, aí você pode aumentar um pouquinho mais e por aí vai, tá bom? Então esse é o ciclo do marketing odontológico. Deixa eu beber uma água aqui para começar a falar para vocês. Pronto. Falar para vocês agora, porque essa pergunta também é uma das que a gente mais recebe. Onde fazer marketing? Pô, mas Ricardo, cara, onde eu começo a fazer o marketing aqui no consultório? Por onde eu começo? Onde eu invisto? O que eu faço? Tal. Eu vou colocar para vocês aqui várias estratégias para você refletir e quais são os principais pontos dessa estratégia para você entender até qual que cabe para a sua realidade. É claro que a minha sugestão é quando você for, de fato, fazer um marketing, cara, que você converse direitinho com a sua agência, para a sua agência entender o seu momento, entender qual o tratamento que você vai ter como foco, entender o resultado que você espera, e aí sim, diante de todas essas informações, entendendo o seu cenário, a agência vai conseguir te ajudar para você ter um resultado melhor, tá bom? Vai conseguir te indicar. Mas aqui, a minha intenção é te mostrar quais são essas estratégias e o que é mais importante você levar em consideração com relação a elas, tá? Então a primeira delas, qual que é? É o Facebook. Pô, o Facebook, Ricardo, mas tem muita gente que tem Facebook ainda? Cara, muita gente tem. Pouca gente acessa, né? Pelo menos na nossa faixa etária. Eu mesmo tenho Facebook, eu nem sei a última vez que eu entrei. Porém, quando a gente fala de classe C e D, as pessoas ainda têm muito hábito de acessar o Facebook. Mais do que isso, quando a gente pega um público de pessoas com uma faixa etária maior, 45 anos para mais, quem que é o público de 45 anos para mais, quando a gente fala em termos de tratamento odontológico? É o público de implante. Não é? Prótese, implante. Esse público geralmente está lá, o pessoal acima de 40 anos, 45, 50 anos. Então, peraí, esse público ainda tem o hábito de acessar o Facebook. Então, quando a gente fala de Facebook, ela é uma estratégia muito valiosa ainda para quem tem foco em implantes dentários. Pô, Ricardo, mas e outros tratamentos? Eu faço anúncio de orto no Facebook e me dá resultado. Mas a regra é que se você quer trabalhar com o Facebook, o que vai gerar resultado no Facebook são os implantes dentários. É ali que esses pacientes estão. Aí muita gente pergunta assim, Ricardo, mas o meu foco é classe A e B. Eu trabalho com implantes. Eu vou pro Facebook? Cara, não faz isso. É passar raiva. É isso. Tô te evitando aí uns cabelos brancos na cabeça porque o seu público não tá no Facebook.
Via de regra, o público classe A e B, ele está mais focado no Instagram, no YouTube também a gente encontra, mas quando a gente fala em especial classe A, aí são outros tipos de estratégias que envolvem mais parcerias, envolvem eventos, são estratégias diferentes. Então o Facebook, eu acho que é legal também, eu coloquei aqui, citar algo que eu acho que entra na balança quando você vai decidir também a estratégia que você vai usar. O Facebook, a gente fala que ele é mediano com relação à dependência do dono da clínica, ou seja, ele dá pouco trabalho para o dono da clínica. Em termos do quê? Em termos de gravar vídeo, em termos de, por exemplo, o Instagram, que a gente vai falar já já, cara, o Instagram dá muito, ele tem uma enorme dependência do dono da clínica. Por quê? Você precisa gravar todo santo dia, ficar gravando o tempo inteiro para o Instagram funcionar, senão não vai funcionar. O Facebook já não. O Facebook é um trabalho mediano, é um trabalho médio. Por quê? A agência que vai cuidar do seu marketing no Facebook, ela vai te pedir, sim, alguns vídeos, alguns anúncios e tal, mas você não vai precisar fazer exatamente todo santo dia aquilo. A clínica não precisa girar em torno do Facebook. Então é uma dependência média, tá? Quando a gente fala em termos de quanto você vai precisar se dedicar para gerar conteúdo no Facebook. Tá bom? Então o Facebook, resumindo, para classe C e D, para quem trabalha com implantes e tem uma dependência média do dono do consultório. Bom, o Instagram já é diferente. Eu até deixei ele grifado ali, em destaque, porque o Instagram, para mim, Ricardo, é a melhor mídia para você trabalhar. É a melhor. Pô, Ricardo, então é no Instagram que eu vou. Só que tem um asterisco aí no que eu tô falando. Porque para o Instagram funcionar, ele necessita, a gente estava falando de dependência do seu trabalho, né? Do seu engajamento, do seu envolvimento com a mídia. A dependência que o Instagram tem do dono da clínica, ou seja, o trabalho que o Instagram vai te gerar, é gigantesco. O Instagram é uma mídia, sim, espetacular para se trabalhar. Porém, ela gera um trabalho, uma dependência, uma necessidade do dono da clínica estar ativo nessa rede social gigantesca. Então, você atinge lá os públicos A, B e C, você atinge sim o público de implante, você atinge alinhadores ortodônticos, estética, ROF. Porém, para o seu Instagram funcionar muito bem, cara, a sua clínica, ela tem que girar em torno do Instagram. Pô, como assim, Ricardo, girar em torno do Instagram? Cara, a equipe, vocês precisam ter uma mentalidade de todos os detalhes, o tempo inteiro ficar pensando em como vocês conseguem gerar conteúdo para envolver a audiência de vocês. Porque o Instagram, diferentemente do Facebook a gente faz um anúncio, esse anúncio está no ar, daqui a pouco os leads, as pessoas começam a mandar mensagem no WhatsApp, as pessoas começam a procurar vocês e é assim, super simples. Se começou o anúncio agora, daqui meia hora, uma hora, já começa as pessoas a procurar você. O Instagram, a dinâmica é diferente. O Instagram, a gente faz anúncio para divulgar o seu próprio Instagram. Então as pessoas vão ver o anúncio, vão para o seu Instagram, aí ali elas têm que gostar daquele perfil. É como se elas parassem na vitrine de uma loja e falam, peraí, deixa eu ver se isso daqui é legal ou não, deixa eu ver se me interessa ou não. Logo, o seu Instagram ali, o perfil, tem que estar muito bacana. Então tem que ter muitas imagens odontológicas bonitas, muitos antes e depois, muitos vídeos, muitos reels dinâmicos, com imagens bacanas, com músicas legais, ou seja, o que envolva a sua audiência. Legal, aí a pessoa viu a vitrine e gostou. Aí ela, começa a seguir. Só que ali começa o namoro com essa pessoa. Por quê? Essa pessoa, a gente tem que conquistar ela todo santo dia. Então, todo dia essa pessoa vai ver seus stories. Então, todo dia, obviamente, você vai ter que postar stories. Só que simplesmente postar não funciona. Você vai ter que postar stories legais, stories que envolvam, que as pessoas gostem, que prenda a atenção das pessoas. Né? Muito tem se falado, a atenção é a nova moeda. Porque quem tem a atenção tem o poder. As pessoas hoje, está todo mundo querendo chamar a sua atenção. Eu aposto que está assistindo essa aula, cara, deve estar gente te mandando mensagem, mandando anúncio, gente te ligando, tá todo mundo querendo chamar a sua atenção. Quem tem a atenção hoje tem o poder.
Então, pô, quando a gente fala de stories, por isso que está cada dia mais difícil entrar nesse mundo digital. Entrar com presença. Por quê? As pessoas estão mais criteriosas, né? Então imagina, tá todo mundo querendo chamar atenção, pô, então quem que vai te chamar atenção? Quem te entregar um conteúdo legal, quem te envolver, quem te distrair, quem te gera entretenimento de uma forma bacana, quem te diverte. Então quando a gente fala de Instagram, é muito bacana, mas esse trabalho que vai dar para você, cara, é diário e para sempre, entre aspas, né? Mas não tem fim. Todo santo dia o trabalho começa respondendo pergunta, fazendo vídeo com o paciente, mostrando planejamentos de caso, mostrando antes e depois. É um trabalho que não acaba e a sua equipe inteira, a clínica inteira, precisa estar preparada para isso. Né? Porque todo mundo tem que estar com esse ponto de atenção de, pô, o que a gente consegue gravar, o que a gente consegue tirar de foto, o que a gente consegue postar que vai prender a atenção das pessoas. E, cara, isso gera um grande trabalho e é por isso que 99,9% dos dentistas não conseguem ter um resultado efetivo com o Instagram. Quem consegue tá nadando de braçada. Quem faz todo esse trabalho, que é muito grande, que eu estou citando aqui. Tá? Então o Instagram, na minha opinião, cara, é o melhor lugar para você conquistar novos pacientes. Porém, tem um asterisco, você vai precisar se dedicar dessa forma. Você vai precisar, isso para qualquer pessoa, tá? Para qualquer pessoa, tá? Inclusive para o Facebook também. Cara, vídeo, fica aqui uma dica. Gente, não tem jeito, hoje tudo é vídeo. Não tem jeito. Quem quiser fazer marketing para conquistar novos pacientes, salvo o Google, com asterisco também, a gente vai chegar lá já já. Cara, você precisa aprender a fazer vídeo. Um dia desses eu estava vendo um vídeo de uma dentista do Sul, ela fazendo um anúncio, não lembro sobre que tratamento que era. Cara, mas estava muito ruim mesmo. Muito, eu fiquei até com dó, falei, cara, tadinha. Certeza que ela não teve resultado, certeza. Porque ela estava totalmente engessada, séria, estava aparecendo, eu brinco, né? Estava aparecendo aquela, sabe, horário eleitoral? Tem lá os políticos. Olha, nós aqui do partido, não sei o que lá, vamos mudar a sua vida, vamos trazer educação. Pô, quem que acredita naquilo? Ninguém. Então, pô, é um processo. Então imagina, por isso que eu falei que marketing é um mecanismo. Então imagina, você está fazendo tudo direitinho, só que na gravação do vídeo, pô, você peca, não tem jogo de cintura, não fica legal. Pô, Ricardo, e aí eu acho que você pode estar pensando nisso. Pô, Ricardo, mas, cara, eu não tenho habilidade nisso. Pô, então você vai treinar, você vai estudar, você vai fazer cursos nesse sentido, você vai aprender. Porque não tem jeito para fazer marketing. E todo o processo, a gente fala, nessa imersão a gente está falando especificamente de marketing. Mas a gente fala de gestão em marketing o tempo inteiro, né? Porque não é só o marketing. O marketing eu acho que é o ponto final ali que vai trazer os pacientes. Mas a clínica precisa estar com a gestão redonda, a equipe precisa estar treinada e etc. Os protocolos, os processos precisam estar redondinhos, senão o marketing não vai funcionar, tá? Mas enfim. Cara, diante de todo o processo que a gente ensina dentro do Sucesso Odonto, que a gente tem, inclusive eu vou falar hoje no fim da aula sobre ele, o Sucesso Odonto, que é um programa de gestão em marketing para odontologia, que tem um consultor acompanhando, tem as aulas também e tal, que a gente ensina tudo, toda a parte de gestão, inclusive marketing, todos os detalhes disso que a gente está passando aqui para vocês e muito mais. Mas dentro dos processos que a gente ensina, cara, o vídeo se faz presente em algumas vezes. Então, por exemplo, processo de confirmação de consulta, a gente sugere que seja em vídeo. Pô, mas imagina, caramba, mas eu não sei gravar vídeo. Putz, então a gente vai ter que pensar numa outra solução, só que o ideal é que seja vídeo. Então, todo o processo de vídeo, quando a gente fala em follow-up, que é, pô, aquele paciente que fez a avaliação com você e não fechou, a gente fala desse follow-up sem um vídeo também, mandar um vídeo para esse paciente. Então, o processo de vídeo é um processo que se faz presente. E ele realmente, eu estava falando sobre essa dentista. Então, imagina, às vezes ela tem todo o processo redondinho, mas o anúncio dela ali no vídeo, pô, não vai trazer resultado. E aí, muitas vezes, porque é difícil a gente olhar para dentro, né? A gente fazer uma autocrítica. Imagina ela olhando e falando, puta, esse meu vídeo está muito ruim. E ela até, pô, tá de parabéns, assim, porque ela pegou e fez, né? Não tá legal, mas pegou e fez.
Mas, pô, você fazer uma autocrítica é muito difícil, né? E imagina, às vezes ela tá lá achando que o marketing não vai dar resultado e, na verdade, é o vídeo, a forma que ela se posicionou no vídeo ali que não deu certo, tá bom? Então, bom, para concluir o Instagram, ele, na minha opinião, é a melhor das mídias, mas tem uma enorme dependência do dono da clínica, certo? Bom, aí eu também grifei aí, nesse outro slide, uma outra mídia que eu, de verdade, sou apaixonado. Por quê? E essa tem também uma dependência média, não é muito dependente de você, que é o YouTube. Pô, eu falo por mim, cara, lá em casa, eu só assisto na net, que é Claro TV agora, né? Que eu tenho em casa. Cara, eu só assisto esporte, então NBA, jogo de futebol, jogo de tênis, NFL, só assisto isso, ou YouTube. Tudo bem que eu tô com um filho pequeno, né? Então, os papais, mamães de plantão aí, vocês sabem que o Mundo Bita rola solto. Por sinal, o Mundo Bita é sensacional, né, Henricão? Pô, é muito legal, as musiquinhas. Você acredita que eu tinha medo disso? Falar, meu, quando eu tiver filho, putz, ficar ouvindo essas musiquinhas deve ser um saco. E, cara, é muito gostoso, porque as músicas têm uma letra legal, tem um gingado legal, é legal. Então, pô, lá em casa, cara, independentemente, tirando o Mundo Bita, né, o Mundo Bita à parte, cara, eu assisto demais o YouTube, muito mesmo. Então, eu assisto podcast, ouço música, muito YouTube. E, pô, o YouTube, por que eu tô falando isso? Porque o YouTube é a nova televisão. A audiência do YouTube, salvo engano, ela é maior que da própria TV aberta. Então imagina, pô, imagina antes você fazer um anúncio no Jornal Nacional. Pô, era muito improvável, só empresas monstruosas para fazer. Hoje não, hoje você está aí numa cidadezinha de 100, 200, 300 mil habitantes, ou cidades grandes, capitais, você consegue fazer anúncio no YouTube. Então imagina, as pessoas aí da sua cidade, a gente consegue atingir o perfil determinado. Pô, é um perfil de implante, é um perfil de alinhador ortodôntico, é um perfil de ROF, é um perfil seja qual for, de estética. A gente consegue eleger esse público aí na sua cidade e mostrar para essas pessoas, cara, um vídeo seu, sabe aquele anúncio do YouTube, antes da pessoa assistir o vídeo que ela queria. Cara, isso é genial, porque as pessoas que estão ali assistindo, cara, aquilo te gera uma notoriedade, te gera uma autoridade, gera nas pessoas uma sensação de grandiosidade. Então elas olham para você e falam, caramba, olha o doutor onde ele está. E na verdade você está fazendo um anúncio, assim como tem no Instagram, tem no YouTube, tem no Facebook, só que o YouTube ele gera isso. E hoje a gente fala que o engajamento, para você alcançar, ter resultado em termos de leads, muitas vezes o YouTube está com um resultado próximo ao Facebook, que é o mais barato de todos. O Facebook é a mídia mais barata para você alcançar o maior número de pessoas. E o YouTube, ele está, não em todas as regiões, mas em muitos lugares, o valor muito parecido com o Facebook. Só que o lead, a pessoa que vem pelo YouTube, cara, é uma pessoa muito mais qualificada, uma pessoa que tem muito mais chance de fechar com você e é um público mais diferenciado. Eu até coloquei ali, classes A, B, C e D. Então, pô, de verdade, a gente faz, inclusive quem quiser, cara, depois procurem lá, ICOM, ICOM de Maria Comunicação. A gente faz aqui na ICOM campanhas no YouTube também. Então, por que te dá uma média dependência do dono? Porque você vai precisar gravar os vídeos, e os vídeos para o YouTube tem que ser vídeos um pouquinho melhores, tá? Só que você não precisa, mais uma vez, ficar gravando igual no Instagram, fazendo stories todo santo dia e tal, tá bom? Então é uma mídia que eu também destaquei aqui, porque é sensacional, tá? E o que você consegue divulgar no YouTube? Implante, estética, orto, odontopediatria, ROF, tudo, tá? Google Ads, ou seja, são os anúncios do Google. Aí o que é isso? Pô, você vai fazer a pesquisa lá, o paciente vai procurar quanto custa o implante dentário. Pum, aparece você na primeira página do Google e a gente paga por cada clique. Eu imagino que a enorme maioria de vocês conhece esse processo. Cara, o Google, ele traz um resultado muito legal? Traz. Em especial para cidades um pouco maiores, porque essas cidades elas geram um volume de pesquisa, de busca maior. Pô, então hoje mesmo a gente estava fazendo uma aula, aí veio uma pergunta, estou numa cidade de 25 mil pessoas. Pô, uma cidade de 25 mil pessoas, o Google, qual o volume de pesquisa que vai ter lá? Vai ter, mas é um volume muito pequeno. Então você vai investir pouco e vai ter um resultado pequeno também, tá? O Google, muita gente fala assim, o Google é a melhor das mídias, porque
a pessoa está te procurando, né? Todas as outras que eu passei, YouTube, Instagram, Facebook, a gente aparece para as pessoas se as pessoas, de uma certa forma, pesquisarem, né? Claro que essas plataformas têm o estudo dos seus gostos, né? Inclusive, não é provado, mas é certo que as redes sociais ouvem, o celular, o dispositivo ouve nossa voz. Eu lembro que antes de casar, eu estava fazendo um jantar em casa, eu, Jojo e meu primo. E aí nós comentando lá, tal, que a gente já fez a lua de mel na Itália. E aí, pô, a gente falando da Itália e tal. E aí minha esposa falando que ela estava estudando um pouquinho de italiano, não sei o que. Meu, foi muito doido. Eu abri meu celular, apareceu lá, curso de italiano. Cara, isso nunca na minha vida apareceu. E imediatamente quando a gente estava falando, apareceu. Então, teoricamente, essas mídias, o nosso anúncio não é distribuído para quem pesquisa. Porém, a gente sabe que existem ferramentas desses aplicativos que eles mostram para pessoas que têm mais chance de estar interessadas no seu serviço. Mas o Google, ele de fato, você tem que pesquisar lá e aparecer. Só que o Google muitas vezes tem cliques de pessoas que estão procurando por clínicas que atendem convênio, as pessoas se confundem, procuram outra clínica e ligam na sua, e não é dessa. Então não é exatamente como todo mundo fala, mas também gera um resultado bem legal. Então, para quem que a gente vai aparecer no Google? Para as classes A, B, C e D, dá para divulgar todos os tratamentos e tem pouquíssima dependência sua. Isso é bom. Fala, pô, isso daqui eu não vou ter trabalho? Cara, para gravar vídeo, etc., praticamente trabalho nenhum. Tá bom? Então tem esse lado positivo. Pô, Ricardo, mas e outras opções? Você acha viável? Aí a gente tem várias outras opções. Tem o Google Meu Negócio, que também é uma opção de você aparecer na primeira página do Google, só que não pagando por clique. Então é um trabalho de otimização ali daquela rede social para você aparecer na primeira página. É legal também. Parcerias, como eu falei. Você consegue fazer parcerias. Pô, eu quero atender classe A, eu atendo só classe A. Pô, quais estabelecimentos aí da sua cidade, do seu bairro, etc., que atendem classe A? Qual a academia que o pessoal da classe A vai? Escolas, restaurantes, salão de beleza, etc. Então, pô, você consegue fazer eventos, fazer parcerias com essa galera e, obviamente, você consegue atingir esse público. Custa mais caro, porém, quem trabalha com classe A tem que saber que, obviamente, você vai ter um grupo mais limitado de pessoas para trabalhar. Pô, isso é ruim? Não, não é ruim nem bom, porque são menos pessoas que vão pagar mais. Então, a quantidade é menor, mas em termos de ticket médio é maior. Então, não tem certo ou errado, tá? Mas é assim que a gente atinge as pessoas da classe A. Outdoor é uma opção interessante para quem está em cidade pequena e quer fortalecer a marca, quer virar referência na cidade. Então é uma estratégia que não gera um resultado imediato, porém ela faz com que você vai desenvolvendo a sua marca, o seu branding, a sua referência ali na sua região. Rádio, TV, a mesma coisa. Então cidades menores têm custos geralmente relativamente menores desses veículos. Aí são casos muito específicos, né? Então, pô, tem gente que, Ricardo, mas aqui na minha região, no interiorzinho do Brasil, tem uma rádio evangélica que todo mundo ouve. É legal fazer? Putz, é muito legal fazer. Vai e faz anúncio lá. Então, essas outras opções eu coloquei aí, mas são opções que são mais para exceções, tá? Então, via de regra, o que gera mais resultado Facebook, Instagram, YouTube, Google. Essas 4 mídias digitais são as que geram mais resultado. 3 delas têm uma dependência sua, uma mais que é o Instagram, outras 2 menos, outra praticamente nenhuma que é o Google AdWords, certo? Mas ali essas são as formas que a gente tem de trazer mais pacientes. O que é importante você entender? Que esses pacientes não te conhecem. Ou seja, cara, para você ter um resultado com esses pacientes, todo o mecanismo precisa estar redondinho, senão você vai passar raiva, você vai fazer marketing, vai falar que o marketing não funcionou e o problema muitas vezes não está no marketing, o problema está no mecanismo ali que não está rodando e você está achando que aquele marketing de repente não funciona para você, tá bom? Bom, então esse é o primeiro ponto que eu comentei com vocês, que é justamente do marketing ser um mecanismo, certo? Agora deixa eu explicar para vocês como que funciona esse mecanismo. Qual que é a lógica dele em termos de números, que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. O que acontece? Quando a gente fala do lead, lembra o lead, que é a pessoa interessada?
A gente tem um negócio que a gente chama de jornada do lead. Ou seja, a gente consegue prever o que vai acontecer com essa pessoa interessada. Então, olha só, a gente separa aqui em 4 etapas básicas, tá bom? A primeira etapa é o marketing pago chamar atenção. O que a gente quer dizer com chamar atenção? Pô, eu estou fazendo um anúncio, tá chegando os leads? As pessoas estão demonstrando interesse, estão deixando contato, estão mandando mensagem, estão deixando telefone? Putz, estão. As pessoas estão fazendo isso, então beleza. Então faz um checkzinho nessa etapa, tá tudo certo, certo? Depois a gente tem a etapa 2. Pô, peraí, essas pessoas, esses leads estão chegando, mas essas pessoas estão agendando? Sim ou não? Putz, estão agendando. Então, faz um checkzinho. Ou não estão agendando. Opa, peraí. Então, nessa etapa tem um problema. Qual o problema pode ser? Pode ser a demora em ligar para esse lead, pode ser a demora para agendar, pode ser a qualidade da pessoa que está ligando, que essa pessoa às vezes não sabe falar muito bem, não consegue envolver muito o lead que está do outro lado da linha, está mandando mensagem, a gente fala que tem que ligar. Pô, mas ligar dá mais trabalho, dá 5 vezes mais trabalho, mas dá 5 vezes mais resultado. Então tem que ligar. Então legal, mas vamos supor que essa etapa 2, check, tá tudo certo, tá? A gente vai para a etapa 3. Qual que é a etapa 3? É o lead comparecer. Pô, então beleza, então o marketing chamou atenção, o lead agendou, agora essa pessoa compareceu? Não, Ricardo, essas pessoas não estão comparecendo. Já eu vou mostrar até para vocês os percentuais médios, para você já saber. Pô, então eu já sei que de 100 leads vai acontecer isso daqui. Pô, essas pessoas estão comparecendo? Não, as pessoas estão só faltando. Pô, o que pode ser? Pode ser várias coisas. Eu dei até um exemplo de quando você está agendando muito para frente. A chance desse cara aparecer cai menos da metade. Então esse é um dos pontos. Tem vários pontos. O processo de envolvimento na confirmação da consulta também é um ponto essencial, etc. Mas vamos supor que essa etapa 3, cara, esteja sendo concluída com sucesso. Pô, as pessoas estão comparecendo? Estão. As pessoas estão vindo. Legal, a gente vai para a 4ª etapa. Qual que é a 4ª etapa? Essas pessoas estão fechando o tratamento? Sim ou não? Pô, Ricardo, não. As pessoas não estão fechando o tratamento. As pessoas estão vindo aqui e não fecham. Onde que pode estar o problema? Em todo o protocolo de primeira consulta. Pode estar o problema no preço, pode estar o problema no parcelamento, pode estar o problema em infinidade de coisas, que é um outro momento, é uma outra aula que a gente tem que ter, inclusive que a gente tem em detalhes todo esse protocolo, todo esse processo dentro do Sucesso Odonto, que eu vou explicar para vocês já já. Aí, pô, tem essa 4ª etapa, e essa 4ª etapa a gente consegue desmembrar em 2, que é a pessoa que fecha na hora e a pessoa que não fecha na hora. E essa pessoa que não fecha na hora, a gente fala que essa pessoa vai para um negocinho chamado de follow-up, certo? Que o que é esse follow-up? O acompanhamento dessa pessoa que não fechou, para a gente entender o porquê que ela não fechou, entender o que a clínica pode fazer para ela fechar, o que se ela conversou com o marido, com a esposa, etc e tal. Então, bom, diante dessa jornada, a gente, imagina o seguinte, cara, a gente tem um grupo de empresas, tem aproximadamente 5.000 clientes aqui. A gente tem contratualmente na agência, no Sucesso Odonto, no Select, que é a mentoria, na Infinity, que são quase 500 clínicas. Ou seja, a gente sabe, a gente consegue prever, cara, quais são os percentuais ideais de cada uma dessas etapas. Então, Ricardo, como assim? Me explica aí. Olha, vamos supor que existem 100 leads, tá bom? 100 leads. Desses 100 leads, a gente sabe que de 40% a 60% deles, em média boa, tá? É o percentual que você tem que buscar. Tem que agendar. Então vamos pegar ali de 100, 50 vão agendar. Os outros 50 não vão atender, o número vai estar errado, não vão querer, etc e tal. Então dos 100, 50 vai agendar. Dos 50 que agendaram, 40% deles vão comparecer. 40% dessa galera vai comparecer. Então, dos 50, 20 vai comparecer e os outros 30 vão faltar. E aí entra um ponto importante, que é um pulo do gato que eu vou dar para vocês aqui. Cara, para você conseguir esses 40% de agendamento, é necessário que você faça o reagendamento de quem faltou. Porque muita gente vai faltar na primeira, no segundo agendamento, mas vem depois. Vem no terceiro, vem no quarto. Aí tem gente que fala assim, mas eu vou ter que ficar ligando para esses pacientes. Não você, mas alguém da sua equipe vai. E o que a gente costuma perceber
é que essa pessoa que falta uma, duas vezes, quando ela comparece, ela tem mais chance de fechar. Porque imagina, pô, é uma pessoa que está super interessada, que ela faltou uma, faltou duas, e na terceira ela foi, cara, o cara ele tem interesse, talvez ele teve um problema, sei lá, uma correria do dia a dia, não pôde ir nas outras duas vezes, mas essa pessoa quando vai, ela tem mais chance de fechar. Então tá aí um pulo do gato, que muita gente, pô, pega esses faltantes e não liga mais, simplesmente deixa eles lá, certo? Então legal, esses 40% vão comparecer, 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, uma média de 30% dessas pessoas, ou seja, 6 das 20, vão fechar. Pô, mas e os outros 70%? Os outros 70%, a gente já entende que eles não vão fechar. Ou seja, de 10, 3 vão fechar, os outros não vão fechar. Por quê? Por N motivos. Só que tem um ponto muito positivo. Quando a gente fala desses pacientes de marketing, são pacientes que vêm de tratamentos de alto valor. Então, pô, é o paciente desdentado, é o paciente que vem para uma reabilitação estética, o ticket médio é alto, é um paciente de alinhador ortodôntico, o ticket médio é alto, é um paciente de ROF, ticket médio alto. Por isso, quando a gente fala de marketing, o ideal é que você divulgue tratamentos de alto valor. Por quê? Pô, tudo bem, nesse exemplo que eu dei aqui, eu vou dar um exemplo mais prático a seguir. Pô, fechou 6 pacientes, mas um ticket médio superior a 5 mil, e gente, tem várias clínicas, dependendo, pô, trabalho só com protocolo, por exemplo, é ticket médio de 14 mil, 15 mil, ticket médio de 8, 9, 10 mil. Por quê? Os pacientes que vêm da divulgação desse serviço são pacientes que têm essa necessidade, ponto. Então o ticket médio acaba sendo muito alto. E é por isso que o tempo inteiro eu tenho falado sobre previsibilidade, que é o que esse marketing externo a gente consegue gerar. Então a gente já sabe quanto você vai investir, mais ou menos quantos leads vão chegar, e a partir daí a gente consegue mapear tudo. E a partir do momento que a gente tem esses números, a gente sabe, pô, peraí, esse número está muito abaixo, esse número precisa melhorar, pô, essa etapa aqui está ruim, onde estão os problemas? Pô, tá aqui, 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 a gente consegue ser cirúrgico. Olha um exemplo bem legal que a gente desenvolveu, justamente da previsibilidade. Olha só, esse é um exemplo prático, questão de valor, de investimento. Ó, então vamos supor que cada lead, ou seja, cada pessoa interessada, custe uma média de R$30, tá? Esse valor, ele muda muito no Brasil inteiro, dependendo da cidade, dependendo do tamanho da cidade, dependendo da renda média da cidade. Então tem cidades que esse valor é mais alto, tem cidades que esse valor é mais baixo, tá? Mas vamos pegar um valor médio de R$30. Então, pô, vamos supor que vai se investir R$6.000 a R$30 o lead, ou seja, quantos leads a gente vai receber? 200, certo? Uma média, mais ou menos 200. Desses 200, vamos colocar aí, tem que agendar de 40% a 60%. Então vamos colocar uma média de 50%. Ou seja, quantos vão agendar desses 200? 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, quantos vão comparecer? 40%. 40% de 100 pessoas são 40 pacientes novos comparecendo num mês aí na sua clínica, 40 novos para fazer a primeira consulta. Desses 40, quantos a gente tem que fechar? Uma média de 30%. 30% de 40 seriam 12 pacientes. Aí eu coloquei um ticket médio aqui de R$7.000, que é um ticket médio super viável quando a gente fala dos pacientes de marketing. Mais uma vez, por quê? Porque esses pacientes já vêm com uma necessidade específica, uma reabilitação oral, uma reabilitação estética, um alinhador ortodôntico. Quanto custa um alinhador ortodôntico? Pô, 12, 13, 14, 15, 18 mil, muito maior que esse 7. ROF também, o tratamento é relativamente alto. Então, nesse caso, investiu 6 mil e o valor fechado, 12 pacientes a um ticket médio de 7 mil, seriam R$84 mil. Ou seja, você investe 6 e recebe R$84 mil. Claro que esse funil, essa jornada, estão com os números adequados. Por isso que eu falei o tempo inteiro que o marketing é um mecanismo. Porque se não tiver esse mecanismo, não tiver com cada peça dele funcionando de uma forma correta, sincronizada, esse resultado não vai acontecer. Então imagina que há um tempo atrás, uns anos atrás, pô, esse lead custava R$10, R$5. Então, ou seja, o que você, para ter o resultado, você precisa investir hoje 6, cara, no passado era a mesma coisa de você estar investindo 30. Por isso que quem começou e quem sempre dá o primeiro passo, quem sempre bebe água limpa, cara, nada de braçada, porque ganha muito dinheiro. Quando o Google começou no Brasil, putz, também, quem investia muito no Google, cara, ganhou muito dinheiro.
teve muito resultado. Por quê? Foram os primeiros a entrar nesse mercado, enfim, e aí beberam água limpa, tá? Agora, antes da gente seguir, eu quero passar para vocês um vídeo, e eu gosto muito de mostrar essas histórias para vocês entenderem como o sucesso odonto, como você trabalhar com estratégia, como você trabalhar com gestão e marketing, pode te gerar um resultado rápido, pode te trazer uma mudança de vida imediata. Por isso que quando eu comecei essa aula, eu falei para você, falei, cara, tira as suas distrações, presta muita atenção, porque realmente, isso daqui pode mudar totalmente a rota da sua vida profissional. Então assiste esse vídeo, assiste essa história, tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhada aí. Olá pessoal, tudo bom? Há um ano atrás eu entrei aí antes daquele treinamento que teve aí em São Paulo. Eu e minha esposa, eu não sou dentista, minha esposa é dentista, nós adquirimos o curso e desde então a gente tinha um resultado, se eu não me engano, a gente vendia menos de 100 mil por mês. E eu já tinha assim, uma certa experiência na parte administrativa, mas eu de clínica eu não tinha experiência. Então, minha esposa que era base, só trabalhava mesmo no pesado ali, né, na cadeira, e a gente não tinha experiência para estar crescendo. Desde que a gente adquiriu esse curso, esse acompanhamento que eles tiveram com a gente, eu fui fazendo o que eles foram falando, né? E hoje a minha clínica, eu vou mostrar o resultado. Eu tinha quatro cadeiras, hoje eu tenho 10 cadeiras e mais espaço para mais 3 para estar colocando, né? Hoje eu tenho uma equipe de CRC bastante considerável, bem grande. Hoje eu tenho gerente, hoje eu tenho supervisores que tomam conta. Hoje nós estamos entregando um resultado de 700 mil mês, né? Um resultado muito bom, né? Pela região que a gente trabalha aqui, a região mais carente. Vou estar mostrando para vocês aqui o resultado, aí vocês tiram aí a conclusão de vocês, né? Um trabalho aí bastante pegado, né? Porque não é fácil a gente formar equipe, a gente treinar CRC, treinar gerente, treinar dentista. Hoje eu tenho aqui uma sala de reunião, hoje eu tenho uma sala de reunião com data show, ar-condicionado, sistema de som, né? Graças ao trabalho que foi muito bem feito aí durante esse último ano que a gente fez. Tá vendo? Histórias como essa, que a gente gosta de mostrar, é justamente para você ver que, pessoas que, cara, começaram de uma forma totalmente despretensiosa, uma forma, às vezes um consultório pequeno, um consultório que não, enfim, não tinha tantas perspectivas, e o resultado aparece de uma forma muito rápida, desde que, obviamente, vocês apliquem, façam a coisa da forma corretinha, né? Porque isso eu também gosto de deixar claro. Cara, o que vocês estão vendo aqui, gente, não é uma mágica, você não vai enriquecer do dia para a noite, não é simples, né? Porque, aliás, é simples, mas não é fácil. Eu gosto de falar isso, é simples, mas não é fácil. Porque, no dia a dia, cara, são vários desafios, são vários obstáculos, as coisas vão acontecendo, porém, cara, o caminho tá ali. Então a gente ir corrigindo a rota. E quando a gente fala dessa questão de previsibilidade, é muito legal porque a gente consegue ser mais cirúrgico no problema. É mais ou menos como um exame de sangue. Quando a gente faz um exame de sangue, cara, não aponta lá, a gente não tem os indicadores, seu colesterol tem que estar até tanto, acima disso, já tem um problema, as plaquetas tem que estar numa quantidade. Então, quando a gente fala de marketing hoje, em especial marketing digital, cara, a gente consegue ter essa previsibilidade. A gente sabe, peraí, eu tô com problema, assim como tá com esse problema no colesterol, eu tô com problema onde? No agendamento. Então, quais são os possíveis problemas? Quais são as possíveis causas? Quais são as possíveis soluções? E é por isso que a gente consegue um resultado tão rápido e tão efetivo, tá bom? Então isso é muito importante vocês saberem. Bom, agora eu prometi para vocês, falei, vocês vão ter um resultado gigantesco e amanhã, cara, se você fizer isso daqui amanhã, você vai ter resultado amanhã, eu te prometo, você pode me cobrar. Não tem como, isso daqui, cara, vai dar certo, não tem como, tá bom? Porque dá certo para 100% das pessoas, não é possível que você seja tão fora da curva assim,
de uma forma negativa, né? Não é. Cara, vai dar certo para você também. Então vamos lá, vou te passar 3 estratégias que não tem custo, ou seja, você não vai precisar investir absolutamente nada, a não ser tempo, Wi-Fi, que é por celular, e só, tá bom? E eu brinco, falo digital também, né? Porque você vai ter que, enfim, mandar mensagem. Então não tem investimento e, cara, o resultado é imediato, certo? Vai te gerar resultado imediato. Então vamos lá, a primeira estratégia, a gente fala que é a reativação dos pacientes de retorno. A gente traz esses pacientes de retorno que, deveriam ter retornado 6 meses e por algum motivo não retornaram. Depois a gente tem algumas estratégias que são campanhas internas e, por fim, são mensagens periódicas para o WhatsApp dos pacientes. Eu vou detalhar cada uma delas. Então vamos lá. A primeira, as mensagens de reativação dos pacientes de retorno. Cara, como que funciona isso? Mais uma vez, esse resultado também é previsível, a gente já sabe o que você deve esperar de resultado, então por isso que eu falo, cara, não tem como. Você vai fazer, você vai ter resultado amanhã, tá? Então, bom, essa mensagem basicamente é a mensagem de retorno aos pacientes. A gente tem um resultado esperado de 5 a 10% das mensagens enviadas. O que isso quer dizer? Você vai mandar amanhã, por exemplo, 100 mensagens para pacientes que não retornam há mais de 6 meses, você pode esperar aí de 5 a 10 agendamentos dessas mensagens, tá? Ponto, um asterisco aqui que eu acho muito importante citar. A ligação, ela funciona muito mais que a mensagem. Muito mais. Só que, obviamente, a ligação dá mais trabalho. Então, dependendo da sua rotina, dependendo do seu cenário, cara, a ligação você vai ter um percentual de resultado superior a esse, tá bom? Então, se você puder, não você, né, mas alguém da sua equipe, ligue. Eu vou te passar, inclusive, um script para você ter como modelo, ter como base, tá? Então, se puder, ligue. Se não, faça o envio por mensagem mesmo. Então, olha só, nesse cenário exemplo, imagina que você possa enviar nos próximos dias, os próximos 5 dias, 100 mensagens por dia, 500 mensagens. Dessas 500, você vai ter o agendamento aí de 5 a 10%. Tem gente que consegue mais, tá? Isso depende muito do relacionamento que você tem, que a clínica tem com o seu paciente e com a qualidade de entrega desse serviço, com a qualidade de entrega do seu tratamento. Porque imagina, seus pacientes são super mal atendidos, obviamente você não vai conseguir chegar nesse percentual, tá bom? E clínicas que têm um atendimento muito diferenciado, têm uma entrega de tratamento muito diferenciada, essas clínicas têm um percentual maior que esse, certo? Então, bom, mandou 500 mensagens, 5 a 10% de resultado, são 25 a 50 pacientes novos. Novos não, desculpa, são pacientes antigos, mas agendamentos novos. São pacientes que vão agendar com você. E o que a gente costuma fazer? Se esses pacientes vão agendar, vão comparecer para uma reavaliação, cara, a gente está falando aí de um paciente que no mínimo vai fazer uma profilaxia, certo? Quanto custa uma profilaxia hoje? Sei lá, 300, 350 reais, 250 reais. O mínimo que esse paciente vai fazer. Mas é claro que alguns desses pacientes, vão fazer um clareamento, vão fazer restaurações, tem gente que vai fazer lente de contato dental, lente de resina, ROF. Então a gente calcula aí um ticket médio baixo de R$1.000. O que isso quer dizer? Que você vai ter um resultado dessa estratégia de 25 a 50 mil reais, se você enviar para 500 pacientes. Ricardo, mas é isso mesmo que eu posso esperar? É exatamente isso que você pode esperar. E que mensagem que eu vou mandar? Como mais ou menos eu vou fazer essa ligação? Dá um print na tela, que é mais ou menos essa mensagem aqui, ó. Olá, dona Maria, tudo bem? Como a senhora está? Dona Maria é o nome da paciente, tá? O doutor João acabou de lembrar da senhora e pediu para eu agendar uma reavaliação, porque tem mais de 6 meses da sua última consulta e ele ficou preocupado com o tempo que passou. Olha só que esse script, ele leva em consideração a preocupação do dentista. Ele lembrou de você e ele está preocupado porque tem mais de 6 meses. E a odontologia não defende um retorno periódico de pelo menos 6 em 6 meses. É muito importante esse retorno para a garantia da sua saúde estética bucal. Qual o melhor período para a senhora? De manhã ou à tarde? Essa é a mensagem, tá? Então vocês vão perceber que, cara, essa mensagem não tem como. Ela vai gerar muito resultado. O que é importante? Não só fazer isso, mas fazer de uma forma adequada. Como assim, Ricardo, fazer de uma forma adequada? Os pacientes que não responderem, depois de 1, 2 dias,
a pessoa aí do seu consultório que vai mandar essa mensagem, pode ser até você, chamar esse paciente. Ô, dona Maria, tudo bem? Viu a mensagem acima? Pô, Ricardo, mas tem que fazer isso? Sim, porque você vai ter um resultado muito maior, superior a esse que eu passei. Então, eu até brinquei aqui, coloquei esse slide que é parabéns, você acaba de ganhar milhares de reais e não é uma força de expressão, é uma verdade. Cara, é só você aplicar isso daí que é ridículo de simples. Então, parabéns, você acabou de ganhar milhares de reais, já valeu a pena estar aqui, tá vendo aí, ó? Você dedicar seu tempo, você falar não para suas distrações que aconteceram, pronto. Você acabou de ter na sua cara um script que é só você fazer, executar, que não tem como o resultado aparece, tá bom? Bom, aí nós temos o segundo modelo de campanhas internas, que são com seus próprios pacientes internamente dentro do consultório, óbvio, se é interno é dentro, mas são campanhas periódicas de tratamentos específicos. Como assim? Clareamento, ROF, toxina botulínica, preenchimento, alinhadores ortodônticos. Então são campanhas específicas que fomentam a realização desses procedimentos. O que é importante citar para vocês? Algumas coisas. Primeiro, tem um cronograma anual dessas campanhas. Então, por exemplo, qual é a periodicidade ideal para fazer essas campanhas? Pode fazer a cada 4 meses, em média, cada uma delas. Então, pô, vai fazer uma campanha de clareamento? Faz de 4 em 4 meses, pelo menos dá esse espaço de 4 meses, senão essa campanha ela perde o valor. Pô, vou fazer uma campanha de alinhadores ortodônticos, você pode fazer também de 4 em 4 meses. Vou fazer uma campanha de toxina, você pode fazer de 4 em 4 meses, tá bom? Mas tem um calendário aí para o seu consultório, um cronograma de todas essas campanhas. O que mais que é importante você tender? Cara, essa campanha para funcionar, é muito, muito, muito importante que o paciente ele tenha relação, ele tenha contato visual com alguma identidade da campanha. O que eu quero dizer com isso? O paciente chegar na clínica e entender que tem algo diferente. Então pode ser uma decoração, pode ser um display, pode ser uniforme da equipe com um broche, alguma coisa que sinalize, o paciente entenda que está acontecendo um movimento diferente na clínica. Eu citei aqui um ponto que é muito importante, que é a abordagem. Como assim a abordagem? Quando a gente faz uma campanha, é muito importante que seja realizada uma abordagem com os pacientes, claro que uma abordagem sempre pegando o contexto, sempre uma abordagem fiel realmente na necessidade do paciente. Então imagina, você tem vários pacientes com aparelhos ortodônticos convencionais, e aí você vai fazer uma campanha de alinhador ortodôntico, de uma forma suave, uma forma leve. Cara, aborda esses pacientes. Ô Ricardo, você está com esse seu aparelho, mas você já ouviu falar nos aparelhos, nos alinhadores ortodônticos? É uma tecnologia muito mais nova, funciona dessa forma, e a gente está com uma campanha aqui esse mês, com uma condição super bacana, então é interessante, você não acha legal mudar, você não tem o desejo de ter algo mais estético e tal, você vê que é uma abordagem totalmente leve, e essa abordagem é que faz a diferença nessas campanhas. A verdade é que 90% do resultado está na abordagem. Eu gosto muito de citar até a abordagem do clareamento, né? Muitas vezes os pacientes estão lá com os sorrisos envelhecidos, amarelados, e o paciente muitas vezes ele não sabe da solução, ou ele não se atenta na solução. E de quem é esse papel? Esse papel é de vocês. Então, tá lá com o paciente, explica, Ricardo, poxa, você reparou que seu sorriso está um pouquinho amarelado, está um pouquinho envelhecido? Você reparou isso? Eu reparei, doutora, tal. Então, mas isso acontece porque, a gente consome muitos produtos com corantes, então esses corantes, ocorre uma pigmentação no sorriso, enfim, vocês vão explicar melhor que eu isso. Mas, a gente, eu não sei se você percebeu, mas a gente está com uma campanha de clareamento, então é bem legal. Você já fez clareamento? Sim ou não? Pronto, entrou. Entende que é uma abordagem leve que, cara, é importante vocês fazerem. E, obviamente, só para os pacientes que têm essa necessidade. Mas existe sim essa necessidade, vocês devem fazer esse tipo de abordagem, tá bom? Então, mais uma vez, olha lá nosso slide. Parabéns, você acaba de ganhar milhares de reais, porque não tem como, ao realizar essas campanhas, cara, vai aumentar o resultado financeiro de vocês. Aí a gente tem uma outra estratégia, que é super simples também, que é o que eu falei no começo da aula. A gente chega, o pessoal quer fazer marketing externo e tal, a gente fala, não, mas espera aí, cara, você faz o que com seus pacientes? Não faço nada.
Gente, os pacientes de vocês são um ouro aí da clínica. Eu tenho certeza que, você tem aí, a não ser que você esteja começando, mas você tem aí centenas ou milhares de pacientes cadastrados. Então são pessoas que já frequentam a sua clínica, já disseram sim para você, que já fizeram tratamento aí. São pessoas que não têm investimento em agência, não têm investimento em marketing, nada. Então, esses pacientes, a gente tem que manter um relacionamento, um contato com eles, pelo menos quinzenal. Então, qual que é essa estratégia? Quinzenalmente a gente enviar para os pacientes WhatsApp para todos os seus pacientes. Quais WhatsApps? Falando o quê? Mostrando antes e depois de pacientes que realizaram tratamentos aí na clínica de vocês, depoimentos, novas tecnologias e tratamentos aí do seu consultório. Vocês estão fazendo, às vezes tem ROF, antes não tinha. Então, alinhadores ortodônticos, às vezes não tinha. Tem uma nova tecnologia, comprou algum material diferente, é interessante falar para os pacientes. E o que é primordial? O que vocês têm que entender? Cara, que só mandar essas informações sem um contexto não adianta. Você vai mandar, você vai ser chato, seu paciente nem vai gostar. Então, o que realmente faz diferença? É o contexto. Então, você vai mandar um antes e depois, manda lá contextualizando, explicando a história daquele paciente, o que esse paciente não gostava no sorriso, como que vocês planejaram o caso, o que esse paciente achou do sorriso. Então, conta a história, não manda só um antes e depois. Vai mandar um antes e depois? Faça um vídeo, sabe aqueles vídeos mais dinâmicos, de Reels, mostra a transformação, mostra o paciente feliz, mostra o paciente recebendo o tratamento, coloca uma música legal. Então, esse tipo de conteúdo, cara, gera um resultado absurdo, porque os pacientes, eles mandam palminha, eles dão parabéns, eles escrevem que legal, e aí todos esses pacientes que responderem, todos, eu coloquei aqui embaixo, individualize as respostas. O que eu quero dizer com isso? Então imagina, você mandou isso para 1000 pacientes, aí teve uma pessoa lá que mandou palminha, a Dona Maria mandou as palminhas. Cara, vai lá no sistema, não você, né? Alguém de sua equipe, vai lá no software e vê a última vez que a Dona Maria fez, qual o tratamento que a Dona Maria realizou. Cara, aí chama, ô Dona Maria, tudo bem? Como tá a senhora? Nossa, faz tempo que a senhora não vem aqui na clínica, tem mais de 1 ano que a senhora não vem, como estão as coisas? Pronto, começou a conversar com a Dona Maria. Então vocês vão perceber que esse tipo de abordagem, mais uma vez, a abordagem é tudo. Esse tipo de abordagem que vai fazer a diferença aí para vocês. Aí tem até um cenário exemplo dessa estratégia. Então imagina, você manda 1000 mensagens, dessas 1000 mensagens, 5% responde, ou seja, 50 pessoas, certo? Dessas 50 pessoas, vamos supor que 50% delas agende. Na verdade, as respostas aqui vão ser muito maiores que 5%, tá? Mas vamos colocar só esse cenário como exemplo. São 25 pessoas. Esse ticket médio pode ser maior, ele deve ser maior, porque nessas mensagens a gente não está chamando esses pacientes para uma revisão, a gente está chamando esses pacientes, na verdade a gente não está chamando, né? A gente está mostrando tratamentos que fizeram a diferença, então são tratamentos geralmente de ticket médio maior. Então a gente pode considerar um ticket médio aí por volta de R$3.000. Mais uma vez, tem gente que vai fazer um clareamento, tem gente que vai fazer uma reabilitação estética, vai colocar faceta, vai fazer um tratamento de ROF. Então, o resultado final aqui, de 50 pacientes, se 50% agendar, tá até errado ali, tá falando 60 mil, mas são R$75 mil de retorno. Cara, com seus próprios pacientes. O que você gastou aqui? Nada. O que você gastou aqui, na verdade? Você gastou pensamento, cérebro, estratégia, porque o que você teve que realizar? É pensar, deixa eu ver aqui quais pacientes que tiveram resultado legal, deixa eu pegar aqui as imagens de antes e depois que a gente já fez aqui na clínica, ou se não fez, passa a fazer isso agora. Então pega ali os resultados legais, cara, tira foto, faz um material legal, marque esse paciente, filma. Você vai ter muito material que vai gerar um resultado muito expressivo. E tá na sua mão. O que você vai gastar com isso? Cara, nada, nada. E mais uma vez, vem aí, parabéns. Você acaba de ganhar milhares de reais, porque é algo que está na sua mão, isso é viável para todos vocês que estão aqui assistindo. Claro que, Ricardo, mas eu não tenho pacientes ainda, eu estou começando. Quem está começando não tem outro caminho, vai ter que fazer o trabalho com marketing de externo, YouTube, Instagram, Facebook, Google e etc., que a gente mostrou anteriormente. Só que você tem na sua mão, cara,
um mundo de possibilidades. Tem muitas estratégias que você pode aplicar, tá vendo? Sem resultado. Isso para quem, obviamente, tem pacientes. Então, cara, eu costumo dizer, e de verdade, vocês começam a entender o que faz a diferença. Eu comecei também a aula falando, né, de, poxa, na odontologia tem muita gente reclamando, competitividade e tal, e, cara, tem tantos dentistas com tantos resultados, e pode perceber o que faz a diferença, cara, é a estratégia. É você ter isso daqui, mais do que ter, é aplicar e, pô, agora tá nas suas mãos. Por isso que eu falei, pô, faz isso, aplica isso que não tem como, vai dar certo, vai dar resultado, tá bom? Agora deixa eu mostrar para vocês, falar para vocês sobre o sucesso odonto. Cara, a verdade, eu tenho falado para as pessoas mais íntimas sobre isso, né? Que, cara, a oportunidade, ela passa na nossa frente. Durante a nossa vida a gente tem várias oportunidades, né? As oportunidades vão surgindo. Mas grandes oportunidades, até se você olhar para trás, você vai pensar nisso, você vai entender o que eu estou falando. As grandes oportunidades da nossa vida, cara, elas brilham poucas vezes. Eu até falo, pô, é a história do cavalo, né? Tem uma, pô, cavalo, sei lá, passa poucas vezes na sua frente. Quando passar, cara, monta nele. E tem até, pô, mas não é essa história do cavalo e tal, enfim. Mas deu para você entender. O que eu quero dizer? Cara, que a oportunidade, ou seja, tudo isso que você aprendeu só nessa aula aqui, cara, ela passa poucas vezes na sua frente. Tem gente que pega, tem gente que não pega. O que eu vou te mostrar agora é mais do que uma oportunidade. Cara, eu falo isso de boca cheia, porque o sucesso odonto muda a vida realmente de quem faz e aplica ele. Quem decide, pô, eu vou fazer esse negócio, vou aplicar, cara, não tem como, vai mudar a sua vida, seja a condição que você esteja. Pô, às vezes você tá mal pra caramba e tem gente que já tá muito bem, vai melhorar ainda mais. Por que isso muda a vida de muita gente? Porque, cara, quando você optou lá por fazer odontologia, você se formou dentista, certo? Pô, eu formei dentista. Aí, de repente, você vai pro consultório e, caramba, pô, ali você começa a perceber que fala, opa, peraí, eu agora não sou mais só dentista, agora eu preciso ser empresário também. Só que ninguém te ensinou a função empresário. Ninguém. E aí você fica aprendendo na marra ali, entre erros e acertos, aí vai tentando, aí dá errado, aí muda, faz dessa forma, faz da outra. Cara, o que é o sucesso odonto? O sucesso odonto é um compilado de ensino, de estratégia, um passo a passo para você seguir, de gestão e marketing para clínicas odontológicas, que não foi desenvolvida assim por, uma clínica deu certo, a gente pegou e fez, e não. Cara, como eu falei, pô, são milhares de clínicas. Hoje o Sucesso Odonto tem mais de 3.500 alunos ativos que têm acesso à plataforma. Então, pô, a gente fez um modelo de gestão e marketing e que é simples, é prático, igual essas estratégias que a gente mostrou para vocês aqui, para você aplicar imediatamente e já ter resultado. Pô, aí muita gente fala, né, Ricardo, mas o Sucesso Odonto é um curso online? Não é um curso online. Pô, mas como assim não é um curso online? Não é pelo seguinte, o Sucesso Odonto, ele tem sim o conteúdo numa plataforma, que é a base do ensino, porém, você tem um consultor que te acompanha. E isso, cara, eu tenho o maior orgulho de dizer que foi uma virada de chave pra gente, porque eu não sei se você sabe, você que está aí assistindo, 96% das pessoas que compram curso online não assistem mais que 30% do curso. Ou seja, começa e não passa de 30%, quase 100% das pessoas. E, cara, a gente tem tanta certeza que o Sucesso Odonto dá certo, que, pô, cara, as pessoas têm que assistir. Aí a gente ficou quebrando a cabeça, como que a gente faz para o pessoal assistir? Como a gente faz para o pessoal assistir? A gente falou, pô, vamos colocar um consultor para acompanhar essas pessoas. Ou seja, para mandar material, para esclarecer dúvidas, para perguntar sobre a sua realidade, entender o momento que você está. E, ou seja, o consultor, ele é um agente que te facilita você assistir. E a partir de tirar suas dúvidas também. É alguém que está do seu lado, de mão dada. E a partir do momento que você tem alguém fazendo isso, cara, você vai assistir, você vai aplicar e você vai ter resultado, ponto. Então isso foi uma virada de chave pra gente e, cara, e é por isso que a gente tem tanto resultado, é por isso que tanta gente faz o Sucesso Odonto, é por isso que tanta gente, cara, fica com a gente durante muitos anos. Começa no Sucesso Odonto, depois vai para o Select, que é a nossa mentoria, depois muitos deles vão para Infinity ou continuam no Select. Por quê? Porque começa a ter resultado e vai indo.
E, pô, a gente dá o maior orgulho. Cara, a gente tem por volta de 5 mil clientes que trabalham com as nossas empresas e, pô, odontologia a gente sabe, cara, todo mundo se conhece, vocês fazem cursos juntos, fazem especialização juntos, ou seja, todo mundo se conversa. E, pô, isso gera pra gente, cara, um orgulho tremendo. E por que tudo isso? Porque tem alguém do seu lado te apoiando e fazendo você colocar em prática. E quando você faz isso, o resultado, a mágica acontece, certo? Então, como que funciona? Bom, basicamente você vai ter acesso a uma plataforma, essa plataforma, a gente tem vários módulos lá, módulos práticos, porque você pode perceber aí, cara, eu não gosto de ficar falando teoria, falando conceito, até mesmo porque vocês optaram por ser dentistas. Então, se a gente ficar falando de conceito aqui, você vai achar lindo, palavras bonitas, só que não vai conseguir necessariamente aplicar na sua realidade. Então, cara, são aulas, vídeos direto ao ponto, onde a gente fala de marketing sem investimento, essas estratégias, só com todos os detalhes, scripts, como você vai decorar, como você vai fazer, como você vai abordar, marketing externo para a conquista de novos pacientes também em detalhes, quanto você deve investir, como você deve investir, quem que você deve ter no suporte desse mecanismo, quais as funções, quanto essa pessoa vai ganhar, quanto essa pessoa vai ser comissionada, protocolo de encantamento de primeira consulta para você ter um resultado realmente efetivo em vendas. Então, todo o processo, desde quando o paciente chega, quem que recebe esse paciente, como que esse paciente, o que ele recebe, que material, o que você vai conversar com esse paciente, como você vai mostrar os valores, como você vai parcelar, como você vai evitar inadimplência, os indicadores de desempenho. Então, é o exame de sangue, que a gente sabe exatamente como a clínica está, como a clínica pode melhorar, e toda a parte de equipe, que equipe que você precisa ter, quais funções, o que cada um exerce, quanto você vai pagar, como você vai pagar, toda a parte de precificação. Então, todo esse conteúdo tem dentro do Sucesso Odonto, certo? Só que mais do que isso, como eu falei, a gente tem o consultor. Então, o que o consultor faz? Ele te acompanha individualmente durante toda a sua jornada. Só que mais que isso, cara, todo mês a gente manda para vocês campanhas específicas de marketing com zero ou praticamente zero investimento. Por que que a gente faz isso? Porque, cara, a gente quer que você não fique só no Sucesso Odonto. A gente quer que você continue com a gente durante toda a sua jornada. A gente quer que você vá para o Select, conforme, obviamente, você vai tendo resultados. Então, a gente envia campanhas para vocês terem resultado e pagar o Sucesso Odonto o quanto antes, para você ter um crescimento mais rápido e ir avançando conosco também, certo? Só que a gente tem mais acompanhamento. Por que mais acompanhamento? Uma coisa que é muito importante, cara, são as pessoas que você convive. Às vezes você não consegue ter um resultado muito expressivo porque, as pessoas que estão ali no seu convívio, as pessoas que vivem próximas a você, são pessoas que não têm, de repente, sei lá, um pensamento, uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de crescimento. E aqui dentro do Sucesso Odonto, cara, a gente tem um negócio que a gente chama de inteligência coletiva. O que é isso, essa inteligência coletiva? Você vai estar num grupo com várias pessoas que, assim como você, querem crescer. Essas pessoas, os alunos, compartilham informações, eles compartilham estratégias, eles compartilham o que está dando certo, eles compartilham uma série de detalhes que vão fazer a diferença para você aí no seu consultório. Então a gente chama isso de inteligência coletiva, tá? Isso faz muita diferença e dá super certo. Outro ponto importante de acompanhamento. Todo mês você vai ter uma mentoria ao vivo junto com os outros alunos no Zoom. Essa mentoria é comigo e outros mentores. Quem são os mentores? Os mentores são dentistas, donos de clínicas que têm faturamentos milionários no ano, de clínicas de extremo sucesso e que eles começaram no Sucesso Odonto igual você. A mesma coisa. Só que aí eles começaram, foram crescendo, foram se desenvolvendo e hoje eles têm clínicas de extremo sucesso. E esses mentores, eles dedicam a vida deles para ajudar alunos como vocês a terem um resultado super efetivo, super prático. Então, todo mês, esses mentores vêm junto da gente e no Zoom ao vivo a gente aprofunda alguns temas. Então, por exemplo, precificação, marketing, experiência do cliente, liderança, são temas mais aprofundados e mais específicos de dores, de desafios obstáculos que vocês têm aí no dia a dia e, essas aulas, essas mentorias mensais te ajudam a ter um resultado mais efetivo, tá
tá bom? Tem alguns materiais que são exclusivos para os alunos do Sucesso Odonto, materiais fechados. Por exemplo, cara, você deve ter dificuldade aí de, pô, o que eu posto no meu Instagram? Caramba, eu preciso postar conteúdo. Cara, como que eu faço? O que eu posto? A gente tem dentro do Sucesso Odonto uma série de posts, de sugestões de posts, para te ajudar ao que postar no Instagram. Então tem lá os posts, você coloca sua logomarca, facilita para você, ou ainda que você não coloque sua logomarca, tem lá os textos. Então isso é muito bacana. Tem planilhas complementares, tem scripts de atendimento exclusivo. Então, pô, o que a minha recepcionista, ou o que a pessoa que vai cuidar do marketing, como que ela tem que falar? Como que ela vai responder o paciente? Como que ela vai seguir? A gente tem isso dentro do Sucesso Odonto para facilitar a sua vida. Fora isso, como tem muita informação dentro do Sucesso Odonto, a gente tem um onboarding inicial. O que é isso? É uma aula no Zoom para todo mundo que começa. Então, por exemplo, você vai começar o Sucesso Odonto, a gente vai fazer uma aula com vocês para vocês entenderem tudo que vocês têm direito, para vocês entenderem como que vai ser o recebimento desses materiais, como que vai ser o relacionamento de vocês com os consultores, o que você deve priorizar, aprender, para justamente você ter uma experiência dentro do programa que seja realmente de resultado. Então a gente chama isso de onboarding e é realizado dentro do Zoom. E tem um negócio que é muito bacana. Na verdade tem dois. Não, tem mais de dois. Tem muita coisa bacana, mas tem duas assim que são novidades muito, muito, muito legais. A gente gravou uma nova versão do Sucesso Odonto. Então você que está aqui assistindo, cara, ao entrar no Sucesso Odonto, você vai receber todo o material extremamente atualizado. A gente fez uma super produção, pô, as aulas estão muito práticas, as aulas estão muito bacanas, e essa nova versão do Sucesso Odonto foi reconhecida pelo MEC como uma extensão universitária. Então, o Ministério da Educação reconheceu o Sucesso Odonto como uma extensão universitária. Então, lembra quando eu falei que, pô, quando você optou por fazer odontologia, cara, você se formou dentista lá. Tá, mas e a função empresário? Pô, quando você se dedicou para a função empresário? Hoje você é empresário também, você tem um consultório, você tem uma empresa. Pô, quando você se dedicou de tempo, de investimento financeiro, de cursos, quando você se dedicou para isso? E agora o Sucesso Odonto é justamente esse pilar que falta pro seu empreendimento, para sua empresa, que é seu consultório, independentemente do tamanho. Pode ser uma clínica com vários consultórios, pode ser com uma cadeira, só que você tem uma empresa e o Sucesso Odonto foi reconhecido pelo MEC como uma extensão universitária. Aí tem mais uma coisa muito, muito, muito legal, e isso de verdade, cara, é algo que nós nunca fizemos. Aliás, a gente fez isso semana passada, mas antes disso nós nunca fizemos, que a gente criou uma imersão de 2 dias presencial e intimista aqui na nossa empresa. Então, pô, Ricardo, como assim? É uma imersão que a gente desenvolveu, que a gente chama de Sucesso Odonto Experience, que é algo totalmente novo e que ele vai ser comercializado por R$12 mil. Então você que está aí assistindo, pô, Ricardo, eu quero só fazer o Sucesso Odonto Experience. Pode? Pode. Quanto vai custar? R$12 mil. Só que para quem está assistindo essa aula, quem assistiu o workshop da semana passada, cara, a gente fez um negócio que de verdade só o valor do que a gente está entregando nesse bônus, que é o Sucesso Odonto Experience, vale mais que o próprio Sucesso Odonto. Ou seja, os 50 primeiros que se inscreverem hoje nessa aula, nessa imersão de marketing odontológico, cara, vão ganhar essa imersão presencial de 2 dias aqui, além de tudo isso que eu mostrei até agora. Então vai ganhar essa imersão que vai custar R$12 mil, que a gente inclusive já começou a comercializar, que já tem alunos inscritos, que estão pagando esse valor. Quem se inscreveu, os 50 primeiros, vão ganhar essa imersão de 2 dias. E qual que é o intuito dessa imersão? Por que a gente criou essa imersão? Porque a gente sabe que vocês muitas vezes, longe de nós ou sem o poder de ser muito ouvido, cara, vocês têm dificuldade. Pô, qual que é a prioridade para mim? Vocês têm dúvidas, vocês querem tirar. Então, pô, nessa imersão vou estar eu, outros sócios nossos no Select da Infinity, que são outros mentores, o Ale, o Fê Pereira, o Fábio,
Nós 4 vamos fazer esses 2 dias, que é uma turma mais intimista, por volta de 100 pessoas, para justamente esclarecer as dúvidas, para você sair com um plano de ação do que fazer, não só em termos de marketing, porque hoje a gente está falando só de marketing, mas de gestão também. Cara, o que você vai fazer em termos de gestão para o seu consultório decolar ainda esse ano? Então, cara, a gente criou essa imersão. Pô, de verdade, a gente está muito empolgado, porque eu tenho certeza que vai lotar, é o que todo mundo quer, o pessoal quer esse presencial e quer ter esse contato. É diferente do Sucesso Odonto presencial que a gente faz, que, pô, vão lá 5 mil pessoas, é muita gente, vocês não conseguem ter esse contato com a gente. Nessa imersão, a gente pensou justamente no oposto, de vocês terem esse contato, ter voz, poder perguntar, poder questionar, poder entender. Então, cara, é um negócio sensacional que vai custar R$12.000, só que para os 50 primeiros que se inscreverem, vai ganhar essa imersão aqui em São Paulo comigo, com mais 3 mentores, 2 dias de imersão, que é o Sucesso Odonto Experience. E tem mais bônus para quem se inscrever também essa semana, ganha mais 12 meses de acesso à plataforma, ao Sucesso Odonto. E, pô, o que é legal, porque, cara, a gente sempre atualiza as aulas, a gente sempre, pô, pintou alguma coisa nova, a gente coloca lá, e você vai ter acesso, ao invés de 12 meses, você vai ter acesso a 24 meses de acesso ao Sucesso Odonto. E mais do que isso, como você vai ter 12 meses a mais de acesso, você vai ganhar 12 mentorias a mais no Zoom comigo e com os mentores também. Então isso para quem? Para quem se inscrever essa semana. Pô, mas eu posso me inscrever no Sucesso Odonto depois? Pode, só que você não vai conseguir, aliás, você não vai ter direito ao Sucesso Odonto Experience, vai ter que pagar o Sucesso Odonto Experience, a imersão de 2 dias, e também vai ter só 12 meses de acesso, não vai ter os 24 meses de acesso e essas 12 mentorias a mais. Ó, tô parecendo o João Kleber aqui, né? Para. Mas é porque sempre é tempo de melhorar, tá bom? A gente teve uma ideia muito legal com a equipe e que antes de passar o valor eu queria te trazer mais um bônus, mas esse daqui é só para quem entrar, se inscrever hoje até meia-noite. E que bônus é esse? O Sucesso Odonto, como eu expliquei, ele é um programa de acompanhamento de gestão e marketing. Então você tem 6 meses de acompanhamento com um consultor e 24 meses de conteúdo. E um dos bônus são 24 mentorias. Todo mês tem uma mentoria comigo e tal. Só que o que a gente vai fazer? Esses 6 meses de acompanhamento com o consultor, nós vamos dobrar para quem se inscrever hoje. Ou seja, você vai ter, ao invés de 6 meses de acompanhamento com o consultor, você vai ter 12 meses, 1 ano de acompanhamento ativo com o seu consultor. E isso é algo que realmente nós nunca fizemos, por isso que eu invadi aqui essa aula, mas é para trazer essa novidade e eu tenho certeza que você vai aproveitar demais, que vai te trazer muito resultado. Gente, de verdade, assim, eu falo de boca cheia. Cara, não tem como, a não ser que você tenha muita preguiça, você seja muito teimoso, que você realmente não queira, mas eu acho que você está assistindo essa aula até agora, é porque você quer, mas porque não tem como não dar certo, tá? Aplica direitinho o que está no Sucesso Odonto, que não tem jeito, vai dar certo, você vai ter seu resultado aí, e um resultado muito expressivo, você vai conhecer uma nova odontologia, essa que é a verdade. A quantidade de clínicas está aumentando de uma forma absurda. Nos últimos 12 meses foram quase 12 mil novas clínicas. Isso está no site do CFO, você entrar lá, todo santo dia eles atualizam. Então é uma diferença muito grande de quantidade de clínicas surgindo. E o que acontece é o seguinte, nos próximos 2, 3 anos, o mercado vai sentir de uma forma muito agressiva essa quantidade de clínicas, porque naturalmente os donos dessas clínicas têm aprendido mais gestão e marketing, seja pelo amor ou pela dor, pela dificuldade do dia a dia. Então, daqui 2, 3 anos a gente não vai estar mais falando de volume, a gente vai estar falando de qualidade dessas clínicas. Então, quem não evoluir, quem não entrar no processo de gestão e marketing, e não é nenhuma, não é para amedrontar ninguém, nem nada, e não é nem algo revolucionário, não é disso, mas é fato, é o que vai acontecer em 2, 3 anos. Vocês vão sentir muitas clínicas que não acompanhar essa evolução vão quebrar. E você está diante aqui, está passando o cavalo branco do maior programa de gestão e marketing que a odontologia possui no mundo, não é nem no Brasil, é no mundo. Então a empresa tem mais de 30 anos, são quase 300 pessoas trabalhando aqui, mais de 5 mil clientes, ou seja, você está muito bem assessorado e com todos esses bônus, todo esse acompanhamento que você vai ter, mais esses 6 meses que eu acabei de trazer, tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Mas vamos continuar lá que agora é hora de falar o valor, né? Mas você vai ficar espantado positivamente, vai lá.
Pô, Ricardo, e quanto custa o Sucesso Odonto? 24 vezes de 497. Menos de R$500, eu brinco. Eu falo, pô, é uma profilaxia, uma restauração por mês. Um paciente, com cara, tudo isso daqui que você vai aprender, com o consultor pegando você na sua mão, com a imersão de 2 dias aqui, um paciente por mês, que feche uma profilaxia e uma restauração, já paga o Sucesso Odonto. E, cara, a verdade é que todas as campanhas mensais que a gente faz, tudo que você vai aprender, todo o envolvimento de toda a nossa equipe para você ter um resultado rápido, cara, o Sucesso Odonto você vai pagar ele, pô, em questão de 1, 2 meses está pago. E, obviamente, a gente quer que isso aconteça o quanto antes. Por quê? Porque a gente tem interesse que você evolua com a gente. A gente quer que você comece no Sucesso Odonto, daqui a pouco você está no Select, que é a mentoria, aí são 2 presenciais no ano, você vai ter um mentor te acompanhando individualmente, reunião individual, aí a gente entra mais nos seus problemas. Pô, Ricardo, mas eu quero começar o Select. Pode, você ganha o Sucesso Odonto. Inclusive o Sucesso Odonto está incluso, só que o Select são 12 vezes de R$3.400. É outro valor. Pode fazer isso imediatamente? Também pode. Porém, a gente, como eu falei, a gente quer que você tenha um resultado o quanto antes para você continuar evoluindo conosco, tá? Ricardo, onde eu me inscrevo? Tem aqui embaixo, no link dessa aula, tem lá o site www.sucessodonto.com.br. Lembrando que essa imersão, Sucesso Odonto Experience, para quem os 50 primeiros, os 2 dias, os 50 primeiros que fizerem a inscrição, tá? Em algum lugar dessa tela também a equipe vai colocar o QR Code para quem estiver assistindo na TV. Então acesse o QR Code, vai lá no site, cara, garanta sua vaga e de verdade, não perca a oportunidade, porque, pô, ela tá passando na sua frente e eu falo de boca cheia, você pode gravar o que eu tô falando aqui. Não tem como, você vai fazer o Sucesso Odonto, cara, vai mudar a sua vida, como já mudou de milhares de pessoas e realmente faz a diferença porque é prático e porque principalmente tem muito amor envolvido por toda essa equipe. Cara, a galera inteira que trabalha aqui faz com muita paixão, faz com muito amor e faz realmente... Cara, às vezes a gente tem mais vontade de você ter resultado até do que você mesmo. Essa que é a verdade. Então a gente vai pegar no seu pé para você realmente ter resultado, para você fazer, porque dá certo, funciona demais, certo? Eu coloquei aqui 5 consequências que você certamente vai ter ao fazer o Sucesso Odonto. E eu acho que isso é muito bacana passar. A primeira delas é o seguinte, se você fizer o Sucesso Odonto, cara, você vai aumentar seu lucro. Isso é fato, não tem jeito. Se fizer o Sucesso Odonto, você vai aumentar, você vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Segundo, você vai se formar empresário e não só dentista. E, pô, se você tem um consultório, como eu falei, pô, Ricardo, eu tenho um consultório, é só uma cadeira e só eu atendendo, não tem mais ninguém. É uma empresa. E o Sucesso Odonto vai te formar, inclusive, reconhecido pelo MEC, como empresário, não só como dentista. Terceiro, você vai entender como conquistar mais tempo. Porque muitas vezes a sua necessidade é essa. Pô, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu estou trabalhando feito um louco, não consigo ficar em casa, não consigo ver meu filho crescer, não consigo levar meu filho na escola. Você vai entender como você consegue conquistar mais tempo. Através do quê? Da gestão que a gente entrega dentro do Sucesso Odonto. Quarto, você e as pessoas que são importantes na sua vida sentirão orgulho daquilo que você tem construído. Eu acho que é muito legal falar isso também. Cara, o Sucesso Odonto, ele vai te trazer o prazer de você entender que você está construindo algo que está dando certo, algo que está te trazendo um resultado financeiro, algo que está te trazendo mais vontade de trabalhar, que está te resgatando o amor da odontologia. E, seus amigos percebem isso, sua família percebe isso. Você vai, seus filhos, quantos dos nossos alunos, os filhos não querem ser dentistas, por quê? Porque enxergam os pais de uma forma muito bacana e o Sucesso Odonto vai te entregar isso. Quinto, você vai conviver com pessoas de mentalidade de crescimento, mentalidade de prosperidade, pessoas que, estão numa vibração de crescer, de melhorar, de evoluir. E, cara, isso faz toda a diferença, porque às vezes ao seu redor tem pessoas que só te puxam para baixo, só te deixam mal, só te desacreditam de você, desacreditam do potencial do seu consultório. E aqui não, aqui é exatamente o inverso, certo? Então, agora eu quero que você assista um vídeo de, mais uma vez, uma história que vai te mostrar o quanto isso daqui fez a diferença na vida, não só dessa pessoa, mas, cara, de toda a família dela, na vida da equipe, na vida, enfim.
de todos ao seu redor, dá uma olhada para você entender o poder que o Sucesso Odonto tem. E aí, mais uma vez, cara, eu espero de verdade que você agarre essa oportunidade que você está tendo agora. Dá uma olhada. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Gabriela, sou aluna do Sucesso Odonto faz mais ou menos um ano. E quando eu entrei no Sucesso Odonto, eu não tinha minha clínica própria. E com isso eu consegui trabalhar alguns períodos, né, assistindo bastante às aulas, tendo bastante informações. E quando eu abri a minha clínica, 20 dias antes eu investi bastante em marketing, comecei a fazer as captações de pacientes que eu já tinha, comecei a investir no Instagram através das aulas. E com isso, em 10 dias de clínica, pois eu abri no finalzinho de março, eu tive um faturamento de 32 mil. E com isso eu só tenho a agradecer ao meu consultor Solon e à equipe toda do Sucesso Odonto, pois eu só consegui todos esses resultados através das aulas e também de todas as orientações que eu tive até o momento. Muito obrigada, pessoal! Pronto, é isso. Espero que você tenha se inspirado com essa história. E eu gostaria de finalizar com essas 3 frases que eu carrego para minha vida. E da onde eu surgiu, eu acho que é até legal falar isso. Uma vez eu estava fazendo o curso de batismo do meu afilhado, do Cisco. E aí, beleza, não sei se já fez curso de batismo. O que eu fiz, foi bem legal. Aí no final, o padre contou uma história que eu gostaria de contar aqui para vocês, que eu acho que é muito legal. Que ele falou o seguinte, deixa eu até falar para essa câmera aqui. Que ele falou o seguinte, que uma criancinha perguntou para o pai, falou assim, pai, que tamanho que é Deus? E aí o pai falou assim, filho, ele estava do lado de fora de casa, ele falou, filho, tá vendo aquele avião? Aí estava passando um avião, e aí o pai falou assim, que tamanho que é aquele avião? Aí a criança falou, não, é pequenininho e tal. Aí ele falou, então beleza, vem cá. Aí pegou a criança, colocou ela no carro e foi indo rumo ao aeroporto. Conforme ele foi chegando perto do aeroporto, dava para ver os aviões e tal. E aí o pai perguntou assim, filho, e aqueles aviões ali? Qual o tamanho daqueles aviões? Aí a criança falou, esses são maiores. E aí conforme o pai ia se aproximando, ele ia perguntando, e aqueles aviões? Esses são grandes, papai e tal. Até que esse pai chegou dentro do aeroporto e tinha aquela área que dá para você ver as aeronaves e tal. E aí ele falou para a criança, filho, e esses aviões aqui? Nossa, pai, esses são muito grandes e tal. Aí ele falou, olha, Deus, filho, ocorre exatamente dessa forma. Quanto mais próximo, quanto mais ligado, quanto mais relacionado a gente está com Deus, maior Deus é e maior são seus feitos em nossas vidas. Então, essa história ficou muito marcada para mim e a gente sempre finaliza esses treinamentos, essas imersões, esses workshops, mostrando essas 3 frases, que na nossa opinião assim, são os pilares que regem a nossa vida. Então, primeiro, se aproxime de Deus, porque, Deus, por mais que às vezes acontecem algumas situações nas nossas vidas, que você pode até ficar de mal de Deus, né? Fala, questionar e tal. Só que, Deus só quer amor, Deus só quer o bem, Deus só quer que você faça coisas bacanas. E se todo mundo seguisse o que Deus ensina, cara, a gente viveria num mundo muito melhor. Então, se aproxime de Deus, independentemente do que está acontecendo, o que aconteceu na sua vida. Depois, sua família. Meus pais sempre me ensinaram que, até o fim da nossa vida, cara, quem sempre vai estar do nosso lado é a nossa família, independentemente de quem seja sua família, até a família que você, de repente, escolheu viver. Então, se aproxime de sua família, cara, ligue para as pessoas que você ama, esteja presente com elas, porque essas pessoas vão estar com você até o fim da sua vida. E depois se aproxime de você, porque muitas vezes a gente se larga, né? A gente se desacredita, a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente acha que a gente não é capaz. Então, de verdade, cara, se aproxima de você, aumente sua autoestima, confie em você, sabe? Cara, se respeite, se admire, porque com certeza as coisas vão acontecer para você de uma forma muito diferente, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa imersão, espero que você tenha gostado dessas informações. Estou rouco, a minha voz já... Eu estava até falando aqui para a equipe, falei, caramba, estou parecendo Fórmula 1,
Sabe quando tá lá, o cara tem que parar, o piloto tem que parar, fala, meu, ele vai ter que fazer mais uma parada no box. Aí o cara vai, é uma volta atrás da outra, aí, pô, será que ele vai conseguir concluir? Tá igual minha avó, será que ela vai acabar? Mas deu. Então é isso, um beijão pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Cara, de verdade, faça parte do Sucesso Eu garanto que vai mudar a sua vida, desde que você aplique. Né? A gente tem 50% da responsabilidade, você tem os outros 50%, mas a gente vai fazer 100% dos nossos 50%. Tá bom? É isso. Um beijão, fiquem com Deus. Fui. Tchau. Show me love.